Fala aí, galera, boa noite, salve, salve. Começando mais uma live, mais um Felipe Araújo Convida. Hoje eu tenho a honra de ter aqui na minha live meu camarada Mauro Quintais, carnavalesco, uma baita história, muito conhecido no Carnaval do Rio e de São Paulo. A gente já bateu um papo aqui com Quintais e mande sua pergunta aí, mande sua dúvida para o nosso querido carnavalesco que em 2021 estreia na de Casa Verde. Império de Casa Verde vai ser a nova casa do Quintais no próximo carnaval. Ele que estava na Dragões da Real, já está aí há uns anos em São Paulo, em sequência, trabalhou na Peruche também, nessa nova sequência que ele está tendo em São Paulo, mas aqui no Rio já passou por Porto da Pedra, Caprichosos de Pilares, Salgueiro, Viradouro, muitas escolas, muitas vermelho e branco no coração do nosso querido Quintais. Deixa eu mandar o convite aqui para ele entrar aqui na nossa live. Prontinho. E vamos bater um papo aí para conhecer um pouco mais da história de Mauro Quintais, esse grande artista aí do nosso carnaval. E vocês, estão bem? Como é que vocês estão? Fala aí, Vanessinha, querida, tá online? Washington, Gui. Fala, Carlos Gil, tudo bem? Um abraço aí do Japão. Fala, Evelyn, porta-bandeira da Dragões, a última escola do Quintais aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo é costume de falar, né? Sempre estou em São Paulo, mas estou no Rio dessa vez. Esperando aqui nosso carnavalesco chegar. Fala, Evelyn, tudo bem? Seja bem-vinda. Já prepara sua pergunta aí para ele aí. Temos muita coisa aqui para debater com Quintais. Ele que vai estrear a Casa Nova no ano que vem. Azul e branco, a Império de Casa Verde, mas também teve uma bela passagem na Dragões. Carlos Gil aí, Carlos Gil Imperiano, o Quintais também passou na Império, né, Carlos? Realmente tem também sua história na Império Serrano. Quintais tem realmente muita bagagem no nosso carnaval. Esperando só ele aparecer aqui para poder botar ele no papo. Deixa eu ver aqui. Pronto, tá na área, nosso querido Quintais. Deixa eu chamar ele aqui. Já tá entrando aqui no bate-papo. Fala, Quintais! Eu tava de bobeira lá, cara. Se não é meu filho, eu ia ficar de bobeira até 11 da noite. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem? Tudo bem, cara. Ó, vou registrar aqui. Aí. Oi? Tá boa a imagem? Tá ótima a imagem. Se quiser descer só um pouquinho para enquadrar melhor, só um pouquinho. A câmera, pouca coisa. Não, ao contrário. Ao contrário. Aí, show. Perfeito. Foi? Ó, foi. Quem tá online aqui mandando um abraço é o Carlos Gil, repórter da Rede Globo, imperiano, Opa! falando que era pra você ter sido campeão aí com a Dona Ivone Lara, né? Todo mundo acha, foi um grande desfile aquele carnaval. Pera aí. Todo mundo acha, ó, inclusive ontem, deixa eu só acertar aqui um pouquinho. Inclusive ontem eu fui assistir o desfile. Sério? Eu coloquei o desfile para assistir, para relembrar, porque tem certas coisas que a gente acaba apagando da nossa memória, né? Uhum. Melhorou. E Tá ótimo. eu assisti anteontem o desfile da Porra da Pedra, depois assisti o desfile da Rocinha, que eu fiz lá com o Maurício Matos, também foi um puta desfile. Gigante. E a gente acaba abandonando um pouco essas referências antigas, né? E como a gente tem muitos amigos, evidente, ligados a carnaval, eles ficam, poxa, desfile tal foi bacana, desfile. Aí ontem eu assisti por acaso a Ivone Lara e foi um momento inesquecível, né? Ali, se a gente tivesse, se o Carnaval do Rio tivesse feito justiça, a história do Império Serrano hoje seria totalmente outra, porque a escola certamente subiria com a Ivone, né? E a trajetória seria totalmente diferente. Mas coisas do Carnaval, né? Coisas do Carnaval. Pois é. E aí, concorda com o Carlos Gil, então? Era pra ter sido campeão esse ano. Não, sem dúvida. Tanto é que a gente ficou a 1/10, se não me engano, né? Sim. E talvez o Carlos não saiba, mas houve uma grande armação por trás de tudo isso, né? A gente já sabia que a escola não ia ser campeã, embora a escola tivesse sido campeã, né? Ela teve pontuação para ganhar o Carnaval, mas houve uma articulação ali no fundo e nós ficamos em segundo lugar. E como o prefeito na época era o Eduardo Paz, né? Nós fomos ao prefeito, né, e falou, pô, o que está acontecendo? Ele falou, olha, eu não posso interferir no resultado. Isso é uma questão de ética, eu não posso interferir no resultado. Agora, caso se comprove algum tipo de
de manipulação, eu acabo com a entidade que coordena o carnaval do grupo de acesso. E realmente ele cumpriu, porque depois do resultado, acho que uma semana depois ele acabou com tudo e outros formatos foram impostos aí na liga que coordena o grupo de acesso. O Carlos Gil tá até lembrando aqui também que a Lesga acabou logo depois e 2013 foi o primeiro ano da Lierge, né, da Série A, Sim. que é atual formato. 2 noites de desfile e tal. A Gisele está perguntando aqui, Gisele Senra, qual é a sua escola para 2021? Eu já antecipei aqui que é Império de Casa Verde, né? Então, como é que está sendo aí essa recepção aí na Casa Nova? É o meu terceiro ano em São Paulo, né? Nessa gestão do Crivella, né? Eu fui para São Paulo. Na verdade, eu já falei isso na outra live, muita gente acha que eu fui para São Paulo numa ação estratégica. O pessoal fala, poxa, como é que você sabia que ia acontecer isso no Carnaval do Rio e você foi para São Paulo? Eu não sabia. Na verdade, eu estava na Unida Tijuca e por um tricocola interno dentro da Tijuca, aquelas coisas de carnaval que vocês que gostam de carnaval conhecem muito bem, alguém foi falar para o Fernando Horta que eu estava fechado com o Império Serrano. E a época era uma escola de grupo de acesso, o Império estava no acesso. Então, na cabeça do Fernando, eu trocaria a Unidos da Tijuca, uma escola campeoníssima do grupo especial, para uma escola que estava no acesso, embora seja o Império Serrano, que é uma puta escola, que eu adoro, tem muitos amigos lá, enfim. E aí ele achou que eu ia trocar, eu falei, tá bom. Aí eu falei isso na outra live também, eu não tenho muito mimimi, não. Quer mandar embora? Manda. Vambora, mas não demora, manda rápido que a gente pode correr atrás de outra coisa. E aí ele começou a conversar, o Império disse, tá bom, tá, tchau, um abraço. Fui embora, e aí recebi o convite de São Paulo, né? Era uma oportunidade, e aí eu fiz o Peruche, e fiz 2 anos agora com a Dragões da Real. Fomos vice-campeões no primeiro, vice-campeonato a 1º no primeiro ano. No segundo ano não fomos tão felizes por conta do próprio julgamento de São Paulo, porque o desfile foi maravilhoso. Foi um dos melhores desfiles da própria escola, né? Comparado ao Asa Branca, que a comissão fez lá, onde o Jorge Silveira, que hoje também está lá na Dragões, participou. Então, e aí no ano seguinte, agora, quando eu saí da Dragões, eu fui convidado pelo presidente Alexandre, né, que é mais conhecido em São Paulo como Tetinha, né, que é um dos presidentes muito influentes lá na Liga de São Paulo, uma escola tricampeã, né, e aí ele me fez o convite através do Fábio, que é o vice-presidente dele. Eu aceitei, evidente, porque é uma escola realmente de ponta, né, uma escola bacana. Ele colocou o Leandro Barbosa, que já era uma pessoa que atuava na escola há muitos anos, é um artesão, é um carnavalesco também, já fez carnavais em outros estados, e o Leandro é uma pessoa da escola, então, para mim, que estou chegando agora, né, ser recepcionado por uma pessoa que já está na escola, que vai me dar todos os caminhos, então eu fiquei muito feliz. Então hoje nós temos 2 carnavalescos no Império da Casa Verde, que é o Leandro Barbosa e o Mauro Quintais, e o enredo, antes que perguntem, também não está definido, porque é uma estratégia da escola pelo fato de até o próprio carnaval não estar definido. Sim. Então, se nós não temos data, se não temos o formato, caso o formato venha a mudar, nós não temos esse formato, digamos que mude, né? Nós temos a notícia que em São Paulo já caiu um carro, então você tem só 4 carros. Então, tudo isso interfere na escolha do enredo, sem dúvida nenhuma, né? Eu vou fazer um enredo ligado à pandemia? Não sei. Será que vai ser 2022? Em 2022 alguém vai querer ouvir falar em pandemia? Talvez não. Pois é. Então, todo esse momento fez com que a Império de Casa Verde abaixasse um pouco a poeira, esperar a poeira abaixar. Isso é o posicionamento do presidente, definir o formato do carnaval, definir data, definir como tudo isso vai ser recebido, vai ter público, não vai ter público, enfim. E aí sim a gente vai buscar um enredo que se adeque àquele momento. Evidente que toda escola, até mesmo o Império, porque o Império está construindo uma quadra nova, né? Está construindo uma quadra nova, uma quadra de ponta, belíssimo, acabamento, vai ser um dos grandes pontes do samba em São Paulo, vai ser a quadra do Império da Casa Verde, que é bem ao lado do Barracão, que facilita a beça para a gente, né? Nós que gostamos muito de trabalhar em Barracão, né?
e a gente tem que ir sábado para a quadra e voltar, a gente já fica trabalhando no barracão, quando der horário a gente vai lá, dá um tchau lá para a galera toda, volta para o barracão. Então o presidente Alexandre e sua diretoria estão construindo uma quadra muito bacana, uma quadra de ponta para poder atender a sua comunidade, trazer com prazer as pessoas para dentro da escola, né? Então a gente está muito ansioso. E tudo isso gera um gasto que não era previsto, né? Você construir uma quadra do zero, né? É um gasto muito grande, né? Então é evidente que se vier um enredo com patrocínio, embora o momento do país não seja tão bom para isso, e se aparece um patrocínio aí, acho que vai ser muito bem-vindo e a gente vai fazer, a gente costuma tirar, olha lá que a nossa querida Beta Rosa lá que eu fiz lá, União Parque Curicica, né? Deixei muitos amigos lá. Aí tem gente da Curicica entrando aí, um beijo para todo mundo. Então... Tá por aqui o Corinto também. Corinto é o destaque da Tijuca, né? Se não me engano. Corinto foi meu destaque. O Corinto foi meu destaque na Tijuca. O Corinto foi meu destaque na Viradouro, né? Corinto é um performático destaque, né? Ele começou como destaque de luxo, originalidade, agora ele é um destaque performático. Então o Corinto é um dos grandes responsáveis pelo sucesso da Unida Tijuca, de várias escolas que eu passei. E, enfim, é um grande artista, né? Que é uma categoria também que tem que ser muito valorizada, né? Sim, porque sim. O Alex, né? O Alex, que é destaque também, está fazendo umas lives aí, onde o foco dele é justamente os destaques, né? Então, eu acho que é muito bacana você. Eu sempre valorizei muito os destaques, porque o destaque ele é o complemento da nossa alegoria, né? Valorizei e cobrei, né? Tem episódios de eu tirar destaque de cima de carro, tem episódios de eu tacar pedra em destaque. Sério, cara? Conta um desse aí sem citar o santo. Às vezes você coloca pega um destaque, você entrega um figurino com o maior carinho, o destaque vai cumprir um papel de fazer um personagem, de explicar um enredo. Chega na hora o cara tá com uma pena na cabeça, com a bunda de fora, e aí a reação que você tem naquele momento de concentração, onde você não pode fazer outra coisa, que o cara já está lá em cima, é tacar pedra. Entendeu? Então, se alguém aí estiver na live e estiver lembrando desse episódio, eu já cheguei a apedrejar um destaque. Caramba, cara, que sensacional. Força da Pedra. Vamos então começar do começo aqui. Fala aí. Não, fica à vontade. Então, vamos começar do começo. Na verdade, você mencionou essa passagem pela Curicica. Eu ia falar dela um pouquinho mais pra frente, mas vamos aproveitar aí a audiência do pessoal de lá. Vamos falar da Curicica, depois a gente volta lá atrás. Como é que foi, cara? Que eu acho um barato, porque assim, você é um cara já renomado, com uma história muito já consolidada no Carnaval em 2014, né? E aí a União do Parque Curicica é uma escola emergente, uma escola que estava começando a trilhar o seu caminho na Sapucaí. Então era um encontro de uma pessoa, uma figura consolidada, com uma escola que estava buscando o seu espaço. E aí, como que foi esse casamento? Que funcionou muito bem, né? Foi um enredo maravilhoso, foi um desfile muito bacana e a melhor colocação da escola até hoje na história. Bem, na verdade, eu estava fazendo o carnaval da Tom Maior. Inclusive, acabou de entrar aqui o Marcos Campos, que é um querido e me ajudou muito na Tom Maior. Era o nosso diretor de carnaval lá, uma pessoa maravilhosa. E aí eu estava fazendo o carnaval da Tom Maior. Se não me engano, era o Foz do Iguaçu, né? Foz do Iguaçu. E... Qual ano? 14, né? Não isso, me pergunte ano. Olha aí, eu sou totalmente fora disso. 2014, Foz do Iguaçu, isso aí. E aí o Sérgio Costa, que já tinha sido meu diretor de carnaval no Salgueiro, filho da Carolina Costa, que foi a minha Bibi menina na Viradouro, que é uma artista maravilhosa, que está brilhando agora nos musicais aí, Rio e São Paulo. A Carolina Costa é maravilhosa. E o Sérgio Costa era o diretor de carnaval na época da União Parque Curicica, sob o comando da Kátia, né? Da Kátia, a Kátia que era a presidente. E aí ele me convidou: Mauro, você não quer vir fazer? Eu falei, mas falta tão pouco, faltam menos de 3 meses, coisa e tal. Ele, não, vem aqui, a Kátia Paz está aqui, ela é corretíssima, vai cumprir, a escola é boa. Aí eu falei, tá bom. Comuniquei, evidente, a direção da Tom Maior, a presidente Luciana me liberou e eu fui fazer a União Parque Curicica. E um fato pitoresco que a gente tinha uma compradora lá na Tom Maior que sobrava muito material, ela comprava muito a mais, né? Aquela coisa, não vou botar 1 metrinho a mais. O cara está comprando 200 metros, aí sempre sobrava.
E muitas das coisas que eu fazia lá na Curicica era material que eu pegava lá Não, pegava que eu falo assim, era doado lá na Tom Maior, né? E eu botava no meu Fusca e já chegava direto no barracão, ligava antes, ó, tô chegando com material para sair do carro tal. Aí o pessoal já ficava com a pistola na mão, eu chegava, já ia pra tesoura, Caramba, que legal. e a gente construiu. A Curicica, na verdade, fez muito bonito, porque o samba era maravilhoso, falava da cachaça, não me lembro, me perdoe os autores agora era um samba maravilhoso. Eu fiz a opção de uma leitura estética mais rústica, mais caipira, mais cachaça mesmo, mais interiorana. Então não me preocupei com muitos luxos, nada disso. Fiz uma coisa pé no chão. Nós tínhamos um carro lá da Pombagira, que era o carro preferido da Kátia, e eu fiz a saia também com os ursinhos, que sempre trabalharam comigo também, agora nem tanto. E aí eles fizeram lá uma saia viva, né, com umas pombagiras e tal. E acabou que a escola veio muito bem, eu tinha uns marionetes no abre-alas, e acho que fez um desfile maravilhoso, um desfile digno, e a escola veio muito bem classificada, não ficou em primeiro lugar, evidente, mas veio ali na meiuca, e para o Parque Curicica foi um momento muito bonito, né, onde a escola se enche de orgulho por poder ter feito aquele trabalho. Aí depois eu não pude continuar, a presidente Cátia também não continuou, mas eu agradeço muito a Cátia, ao Sérgio Costa, a Roberta e todos aqueles que me receberam lá na União Parque Curicica, foi muito bacana fazer. A Beta Rosa está falando aqui, o trabalho do Mauro na minha Curicica foi lindo, Mauro é muito humilde e consciente. Foi um 7º lugar da Curicica, foi a melhor classificação da história da Curicica até hoje, na história. Entendeu? E foi o que eu falo, quando o carnavalesco chega numa agremiação e entende a situação da agremiação, procura saber até onde eu posso ir. Eu faço isso tanto no especial quanto nos grupos de base, né? Então é importante que o profissional conheça, né? E por isso que eu gosto muito de trabalhar sempre ombro a ombro com o diretor de carnaval, com o próprio presidente da escola, que é quem vai pagar, né? Olha, por aqui a gente pode ir, por aqui não pode ir. Foi assim nesses anos todos. Eu tive problemas muito grandes no Peruche, né, por conta de não haver uma transparência, né? Então eu preparei um projeto muito bacana, alegoricamente falando, e também de figurinos, que eu não sei se você sabe, acho que o pessoal que me conhece sabe que eu trabalho hoje com o Rômulo Roque, que é um figurinista maravilhoso, que é atuante no carnaval virtual, ele faz uns trabalhos muito bacanas. E o Rômulo é um personagem que faz 400 figurinos por ano, uma média de 400 figurinos por ano. Então haja criatividade, né? Então eu incorporei o Rômulo à minha equipe de trabalho, que é muito pequena. Hoje, independente do Leandro, que é o carnavalesco que está dividindo comigo no Império, a minha equipe mesmo, a intimidade da minha equipe somos eu, o Gustavo Melo, né, que quase sempre escreve meus enredos, desenvolve meus enredos. Maravilhoso, né? Gente boa. E agora o Rômulo Roque e eventualmente o João Torres para fazer as minhas plantas técnicas. Então eu trabalho com pouca gente, né? Porque a gente chega numa idade que a gente não quer mais desenhar um figurino. Aliás, quem tiver um figurino do Mauro Quintais está raro, né? Tá valendo bem no mercado, né? Então, eu não faço mais, eu não risco mais. Eu esboço toda a ideia, né? E aí, como o Rômulo já conhece a minha sintonia, a gente vai trocando figurinhas, né? O WhatsApp é maravilhoso para isso, né? Porque a gente vai, a tempo real, você vai jogando, né? E é bacana. Eu trabalhei com muita gente legal em termos de figurino. Foi o João Torres, o Roberto Monteiro, que foi carnavalista da Vai Vai. O próprio Jorge Silveira foi nosso figurinista lá na Unida Tijuca. O Leandro Vieira foi o meu figurinista na Tijuca também. Desenhou carros alegóricos para mim no Império Serrano, no ano de Caxambu, e no ano da Ivone Lara também. Então eu tenho aí esse meio aí, esse núcleo de artistas novos. Eu sempre procuro agregar ao meu trabalho, né? Que como eu tenho dito aí, graças a Deus, estou fazendo muita live, não sei porquê, acho que caí na graça das lives, eu agradeço a você mais uma vez. Eu gosto sempre de me conectar aos artistas jovens. Nada contra os artistas mais experientes, mas eu acho que você, quando traz
o teu núcleo criativo, gente nova que conheça as tecnologias. Eu tiro isso pelo meu filho. O meu filho é o meu assessor para assuntos de internet, como é que eu faço, como é que eu não faço. Porque eles nasceram Sim. nessa geração. Então, ele tem muita paciência para poder me passar as coisas. Então, eu sempre trago para o meu trabalho, eu sempre procuro agregar gente nova, com leituras mais modernas, que estejam conectados e antenados com ao redor, né? Então, isso só vem valorizar meu trabalho. Talvez por isso eu esteja aí há 33 anos fazendo o carnaval, dentro de uma atividade artística muito difícil, sem nunca ter deixado de fazer carnaval um ano. Eu nunca deixei de fazer carnaval um ano. Desde que eu comecei a trabalhar com o Max, lá atrás na Vila Isabel, sob o comando do capitão Guimarães, que era o presidente na época, né, capitão Ayrton Guimarães Jorge. E desde aquele tempo, eu nunca deixei de fazer carnaval. Então, eu acho que isso é uma marca bacana, eu acho que isso é uma marca interessante e que credencia a gente aí a ter opiniões que estão sempre questionadas, poder questionar, poder expor a opinião, poder apontar o dedo, poder aplaudir, né? E essa é a minha função hoje dentro do Carnaval, ser uma figura que não é um formador de opinião, mas é um analista de todo o entorno, né, que envolve essa grande festa que é o Carnaval. E não deixar nunca a chama do Carnaval morrer, né? Seja Rio, Você é São um, Paulo, Canadá, onde for, né? você é um cara muito querido, Mauro. E, tipo, por exemplo, eu conversei com o Tomate semana passada, na Presidente da Dragões, e só fez elogios aqui a você, falou que a porta tá aberta. Então, isso é uma coisa que todo mundo conversa, né? Fala que o Mauro, por onde passa, deixa amigos, deixa uma boa história, deixa uma boa lembrança, né? Isso é muito bom, né, cara? Porque são tantos anos já, como você mesmo citou, já são o quê? Desde 80 e quando começou como auxiliar, 80 e pouco, né? 84, 85. Eu tenho aqui E anotado, daqui a pouco eu vou pedir pro meu filho pegar ali o papel pra gente poder. Tem tudo anotadinho. então, aí, pô, cara, são 3 décadas e meia de folia e você ter tantos amigos e tanta gente falando bem nesse tempo todo é muito bom, né, cara? É gratificante isso, né? Eu fui mudando muito, Felipe, eu fui mudando muito a minha personalidade, entendeu? Eu não sei se eu fui mudando por consequência dos acontecimentos, né, que o trabalho me impôs, ou se eu fui mudando pela experiência, né, pela idade, pela vivência, né? Mas no começo de carreira eu cometi muitos pecados. O pecado da arrogância, o pecado da agressividade. E eu era um pouco beligerante, eu confesso a você. Então isso acabou me prejudicando um pouco em alguns momentos, né? Quer mandar embora, manda, foda-se, eu vou mesmo, acabou, entendeu? E o próprio trabalho, né? Quando eu saí do Porto da Pedra, quando a Porto da Pedra cai, isso foi um divisor de águas para mim. Porque se eu continuasse naquela vibe, eu talvez não durasse tanto. Então, quando a Porta da Pedra cai, ali cai a minha ficha também. E aí eu entendo que, na verdade, o artista, o carnavalesco, ele é uma parcela muito pequena de toda aquela mecânica que envolve uma escola de samba. Quando eu falo da mecânica, eu falo da parte política, da parte de envolvimento com a comunidade, da parte de ligação direta aos presidentes, né, de uma relação com os presidentes. Então, Opa, deu uma travadinha aí. Aquela travada tradicional, quem acompanha aqui diariamente já sabe que vira e mexe dá uma travadinha no Instagram. Mas já já a gente volta, pera aí. Pessoal que tá acompanhando aí, opa, voltamos? Voltei, eu estou aqui. voltamos. Fala aí, E fala aí, aí. quando a Porta da Pedra cai, eu começo a perceber que tem muito mais coisa do que a presença do carnavalesco. Então, ali eu fui depois, eu tive a grande sorte de ser convidado para ir para o Salgueiro, né? Então, o pessoal costuma brincar que o Mauro caiu para cima. Que eu saí da Porto da Pedra, que também é uma escola vermelha e branca, de Xangô, e fui para uma outra vermelha e branca, que também é uma escola de Xangô. Inclusive, trabalhei muito com o Júlio, que era o professor Júlio, que era o nosso Xangô da Mangueira, né? Que era uma Sim, figura maravilhosa, né? Uma figura folclórica. O personagem que ele criou era uma coisa muito interessante. Eu brinco muito, né, que eu não tinha...
eu era muito seco com relação ao carnaval, né? Com o tempo você vai se soltando mais, você vai entendendo, como diz o Fabato, os saberes do carnaval, né? Você vai entendendo a importância que uma escola de samba tem para determinadas pessoas, né? Como isso interfere no dia a dia, na vida de gerações e gerações que vão mudando, né? O Salgueiro é uma escola de muita raiz, né? De muita tradição, né? Eu lembro que eu dei o figurino, que inclusive foi desenhado pelo Daniel Rocha, que trabalhou comigo durante quase 20 anos, que foi a pessoa que introduziu o 3D dentro do carnaval, né? Esse mérito não é meu, esse mérito é do Daniel, eu esboçava os carros e o Daniel fazia o 3D. Então, eu lembro que quando eu entreguei o figurino para o Júlio, eu estava meio assoberbado, eu falei, toma, Júlio, teu figurino. Entreguei, virei para o lado, comecei a conversar, e daqui a pouco o Júlio cai em prantos. E eu levei aquele susto, olhei e falei, que isso, tá chorando por quê? Aconteceu alguma coisa? Não, era a emoção dele receber o figurino, né? E da identidade, de ter se identificado, apesar de ser um Xangô que era tradição, né? Mas ele se identificou com aquele momento, né? Com aquele figurino, e ele chorou, começou a chorar. E aí eu falei, nossa, estranho, o cara tá chorando. Então, faltava um pouco em mim esse sentimento de, sim, chorou, né? Ele chorou porque ele gostou, ele chorou porque ele é salgueiro, ele chorou porque é a vida dele, é o personagem que todo ano ele trabalha, que todo ano ele se empenha para fazer o melhor possível com relação a esse personagem, né? E deve ter sido muito difícil para quem trabalhou com ele, para o próprio Júlio, estar sempre se renovando em termos de Xangô, né? Todo ano ele fazia um Xangô diferente. Então, eu acho que o Júlio, o professor Júlio, ele tem assim todas as qualidades para ser reverenciado pelo Salgueiro, sim. E foi muito bacana isso, ele chorando. E essas pequenas coisas foram me mostrando que, poxa, tem alguma coisa aqui nessa atividade que não é só financeira. Porque eu era muito focado na coisa, eu era pão duro pra caramba, gastava dinheiro, guardava dinheiro. Não, aí daqui a pouco eu fui. E acabou que eu relaxei demais também com o negócio de dinheiro. Agora a porteira abriu, né? Mas eu procuro sim, toda escola que eu passo, eu procuro deixar a porta aberta. Porque a cada ano que passa você tem mais concorrência. Quando eu falo mais concorrência, não falo isso com nenhum sentimento de mágoa ou nenhuma preocupação em perder uma fatia do mercado ou ficar fora, não. Eu falo da concorrência porque eu acredito que todo o trabalho, o novo sempre vem. Isso é fato. E há muitos anos que eu me preparo para entender melhor essa frase. O novo sempre vem. Entendeu? Então nós que somos veteranos de carnaval, 33 anos, 40 anos, Renato Lage, Rosa Magalhães, Alexandre Lousada, Mauro Quintais, com tanta gente que está aí, a gente tem que se tocar que o novo sempre vem. Então a gente tem que se preparar. Eu me preparo e me abasteço, eu me nutro de informações novas para estar sempre me atualizando. Eu mantenho meu corpinho, porque, porque a gente tem que se apresentar bem, a gente tem que estar bem. Mas o novo sempre vem. Então, eu recebo essas novas gerações, essa nova geração, que a cada enredo que a gente vê esse ano, a gente fica orgulhoso, né, de fazer parte dessa festa, né, e de entender, e de ter passado pelo momento que esses jovens estão passando agora. Quer dizer, eu me ponho no lugar do Bora e do Haddad, por exemplo, né, que essa semana que passou lançaram um enredo que explodiu, né, pela qualidade, pela beleza, pela intenção, pelo momento certo, talvez até na escola certa, né, na preparação que eles fizeram com a Grande Rio, lá no Joãozinho da Gomé, eles prepararam a escola de tal maneira para poder receber esse enredo. Então, ver esses novos talentos contribuindo para a festa que me faz feliz também, que me sustenta, é de um orgulho muito grande, né? Então, nessa hora, você não está preocupado se eles estão completando, preenchendo uma faixa do mercado, diminuindo o espaço para um ou para outro. Não. Você tem que incentivar. Foi por isso, talvez, se você me permite falar do meu programa,
Foi por isso Claro. que eu, na última temporada, fiz questão de trazer todos os novos talentos que estavam assumindo o Carnaval do Rio. Eu repeti Leandro, eu trouxe o Haddad e o Bora, eu trouxe o Marcos Ferreira e o Zanon, e trouxe o João Vitor. Então, eu fiz uma temporada, se não me engano, de 6 programas só com os novos valores. Por quê? Porque eu queria apresentar esses novos valores às suas comunidades. E a ferramenta que eu tenho hoje é o meu programa. Então, eu fico muito feliz. Quanto mais jovens vierem, agora com qualidade. É o que eu falo. Eu falei isso lá na entrevista, que eram muitos que estavam chegando naquele momento, mas a peneira, ela ia sacudir. A peneira ia sacudir e só iam ficar os bons. E aí tá comprovado aí. A gente tem aí uma safra maravilhosa de novos valores. E o Titi Aliás, tá você aqui. falou... E vai seguir, por muitos carnavais ainda, se Deus quiser. Você falou aí do seu programa, grande inspiração, eu acho, para muita gente nessa quarentena, inclusive para mim. Comecei a fazer essas entrevistas inspirado no seu Quinta do Quintais lá, que era maravilhoso. Realmente é um programa que é muito bom, uma entrevista ali de quem entende para quem entende, é muito, 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 muito legal. Foi uma coisa meio... Não sei se não, te interessa falar um pode pouco falar. desse Claro, momento claro. do programa, né? Que às vezes as pessoas ficam querendo saber como é que isso começou. Na verdade, eu estava na Unida Tijuca, fazendo parte de uma comissão de carnaval, onde na época eu tinha 5 pessoas, que era Nick, Elcio, Marquinhos, Carlinhos, que era a parte de texto, e eu. E aí na minha cabeça eu falei, pô, eu tenho que fazer alguma coisa para eu me destacar. Porque por mais experiência que eu tenho, eu estou dentro de um núcleo de 5 pessoas, né? As atenções vão ser divididas, né? Então eu vou fazer alguma coisa para me destacar. E me veio à cabeça fazer um talk show, uma pretensão, né? De fazer um talk show, coisa e tal, parará. E aí rapidamente eu formatei, eu estruturei tudo isso, consegui patrocínios, né? Era do Luiz Cláudio Freitas, da Patrimóvel, da Só Imóveis. E aí eu fui pegando essas coisas, fui juntando, né? Casa Pinto, enfim. E consegui juntar o dinheiro para fazer a produção. E aí trabalhava com a gente o Marcos Rosa, que era um enredista na época. E aí eu falei, pô, Marcos, eu tô querendo fazer. Ele falou, eu tenho uma pessoa que tem câmera, que tem uma produtora, que pode fazer para você. Eu, quanto? Aí, pum, pum, ali mesmo na minha sala, que é a sala dos meninos, a gente negociou tudo. E aí saímos à busca de um espaço, eu consegui o Galpão Gamboa, que na época estava fechado, porque estava tendo uma obra ali. O Galpão Gamboa tinha lá, o Elcio Paim pegou a mesa da sala, que era a mesa dele, de trabalho, mandou os meninos levarem a mesa para lá, eu peguei a cadeira do meu filho de desenho e montamos aquilo de um dia para o outro. E o meu primeiro convidado foi o Renato Lage. O meu primeiro convidado foi o Renato Lage. O Marcos Rosa fez toda a produção, né? E aí eu botei um buffet, botei um carro para pegar o pessoal, né? Tive um gastozinho aí e a coisa funcionou. Então, esse perfil hoje eu tenho patrocínio da Mineirinho, né? Através do Marco Taboadella. E isso me dá, o pessoal até brinca, vamos tomar um Mineirinho, coisa que está lá no mar. Então aí, isso. Mas como é muito difícil, né, fazer, nesse momento então, acho que o meu programa talvez não tenha esse formato de uma live. O pessoal fala, faz uma live, mas não é o mesmo formato. Não, eu gosto daquela pois coisa de você sentar, né, de você falar. Então eu prefiro esperar mais um pouco e aí lançar talvez uma temporada de 6 programas, que é sempre como eu faço, com os carnavalistas de São Paulo. Eu acho que São Paulo está carente que legal. desse tipo de divulgação. Mas vamos embora. Que legal, cara. Que legal, que barato. Não, realmente é uma inspiração, é muito bom. Só de Leandro Vieira eu tenho duas entrevistas com o Leandro que são muito bacanas, muito instrutivas. Eu tenho Fábio Fabato, eu tenho Wagner Araújo na Imperatriz. Passa aí onde que acha. Eu tenho Suzy Brasil, maravilhosa. É bem legal o programa. Hein, Mauro? Passa pra galera onde que acha, qual canal. É só ir lá no YouTube e botar Quintas com Quintais. E aí vão aparecer todas as temporadas, né? E você escolhe qual é o melhor. Tem Cláudia Mauro, tem muita coisa. Tem os desenhistas de carnaval, aí tem Roberto Monteiro, tem Bruno Oliveira, muita gente. É bacana para quem gosta de carnaval, para quem quer conhecer as técnicas. Eu faço entrevista com escultores, né? Fiz com escultores também. É muito bacana. Olha, eu queria mandar aqui um abraço aqui, ó, para quem está assistindo. Já falei do Carlos Gil, que fez uma pergunta, já vou repassar. A Evelyn Silva, porta-bandeira da Dragões. O Targueta, querido Targueta, faz tempo que eu não te vejo, cara. Márcio Moura, coreógrafo. E
Tem aqui também a Ludmila Aquino, que, cara, sensacional, destaque da nossa querida Ludmila Mangueira. fez aniversário ontem, 28 anos. Parabéns, Ludmila. Teve uma live de E a bolo. Ludmila é uma pessoa que eu sempre falo, eu vou fazer questão de falar novamente, eu falo o tempo todo que se eu tô onde eu tô, se eu conquistei no carnaval, eu tô ainda começando o meu caminho, entregando minhas fotos. Foi ela lá em 2013, quando eu tava começando, não era nada, que me convidou pra coletiva do Zico, no lançamento da Imperatriz, ela era assessora de imprensa da Imperatriz, e foi a primeira pessoa a me chamar para cobrir um trabalho, e tipo, eu mandei convite para todas as escolas, todo mundo me ignorou. A Imperatriz, por meio da Ludmilla, foi a pessoa que me abriu as portas, e hoje eu tô aqui graças a ela. A Ludmila é muito caridosa nesse ponto. Né? Eu fui para o Canadá, né, com uma experiência maravilhosa, fiz 4 anos de Canadá, pelas mãos da Ludmila. A Ludmila hoje é produtora do meu programa, né, do meu programa de internet. É ela que produz, ela que faz todo. Ela é muito eficiente, né, é uma amiga querida, né? Ela é uma querida. Muitos e muitos anos. Ela era minha destaque na Caprichosos de Pilares, imagina, no meu primeiro carnaval. 95. Ela já, viajamos juntos com o Joãozinho 30 para Cuiabá. Então eu tenho uma história muito bonita aí com a Ludmila, de respeito, de carinho. Eu acho que a Ludmila, dentro da função dela, ela consegue se posicionar, ela entende que realmente o tempo passa e que as posturas têm que mudar. A Ludmila é uma pessoa extrovertida, bonita, né? Lindíssima, alegre, mas ao mesmo tempo ela tem uma posição correta, uma posição firme quando produz. Então eu tenho muito orgulho de ser amigo da Ludmila, muito carinho por ela. É uma querida, é uma querida. A gente vai seguir muito tempo aí. É uma querida. Falando do seu início de carreira, tem um enredo que para mim é maravilhoso, Porto da Pedra 97. Eu tenho um carinho enorme por esse desfile, por esse carnaval. Fala um pouquinho dele pra gente, Mauro. 97, deixa eu pegar aqui o título direitinho. No Reino da Folia, cada louco com sua mania, um 5º lugar, melhor classificação da Porto da Pedra. Única vez que a escola voltou nas campeãs, minha querida São Gonçalo. Espero que eles não esqueçam disso lá, né? Hoje a escola está administrada aí pelo Monte Belo, né? Eu trabalhei com o pai dele, né? Eu conheci o pai um tempo lá da Porto. Levou a Nick Salmão para lá, fez um trabalho bacana. Eu acho que a Porto da Pedra precisa mesmo dar uma levantada. E esse enredo ele veio mais na carreira do ano anterior, porque a gente fez um enredo muito tradicional, foi até uma estratégia fazer um enredo tradicional, que era o Carnaval dos Carnavais, e a escola se classificou em 9º lugar, mas foi um desfile maravilhoso, né? Uma harmonia perfeita do Jorginho Harmonia, todos que estavam envolvidos naquele desfile, eu agradeço muito. Porto da Pedra é uma escola que foi criada baseada num sonho de 2 totalmente doidos lá de São Gonçalo, que era o Sérgio, né, e o Lambel, que eram os presidentes da época, eram empresários que, pelo amor ao bairro e pela entidade, que era um time de futebol, eles resolveram fazer uma escola de samba e investiram forte, né? Então, como eu falei na última live, a Porto da Pedra ela redefiniu o conceito de quadra. A Porto da Pedra ela foi um patamar inicial para que as outras escolas entendessem, poxa, se uma escola lá da Porto da Pedra, lá de São Gonçalo, recebe as pessoas com camarão, os banheiros são todos revestidos de granito, os camarotes têm granito, a escola tem uma recepção maravilhosa. Pô, se aquela escola é assim, nós que somos grandes escolas do Rio de Janeiro temos a obrigação de acompanhar. Então acho que a Porto da Pedra ela redefine o conceito de recepção, de receber bem, de trazer a imprensa para dentro da quadra, fazer festas específicas para a imprensa. Então, acho que a Porto da Pedra ela tem esse mérito muito grande. As pessoas não podem esquecer nunca disso e não podem nunca esquecer de Sérgio e de Lambel, que foram esses dois que plantaram essa semente lá. Então, essa escola eu saí da Caprichosa contra gosto, né, do próprio presidente, que gostava muito do meu trabalho, gostou do meu trabalho, e fui convidado pela Porto e fiz o Carnaval dos Carnavais lá. No ano seguinte, eu estava no barracão. Eu estava fazendo o barracão e o meu pintor de arte brincou com essa história de Mauro, por que você não fala do Bispo do Rosário? Eu te confesso que na época eu não conhecia nem o trabalho do Bispo. Eu falei que o Bispo do Rosário não tinha internet, essas coisas todas, né? E aí o Pucnelli, que era o nosso pintor de arte, né, que até hoje ele é atuante no Carnaval, estudante da Escola de Belas Artes, né, formado, ele falou, poxa, o Bispo do Rosário é uma figura assim, 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 assim. Eu falei, legal, mas será que dá enredo? Aí ele falou, não, mas pode ser o seguinte, você pode falar da loucura.
E se o bicho era louco, você, em vez de falar só do bicho, você fala da loucura como um todo. Como eu já tinha aprendido mais ou menos uma técnica que o Max Lopes usava muito, que era dividir o enredo em personagens, como foi no caso do Amor, Sublime Amor, você tinha Lampião, você tinha uma série de personagens. Eu falei, vou fazer um enredo de personagens. Tanto é que eu acredito o texto da loucura, né, ao Puccinelli. O argumento é do Puccinelli. Então eu boto lá o crédito, né, na sinopse, e aí eu fiz isso, eu fui trazendo personagens que eram ligados à loucura. Como era um enredo de personagens, o entendimento ficou muito mais fácil. Você parte da palavra loucura. Menino, maluquinho. Maluco, beleza. Maria, louca. Aí você tinha aí, fora um pouco da reta, era o Fantasma da Ópera, né? Que eu tinha acabado de assistir a peça, então vim impregnado dessa estética. Eu falei, vou botar o Fantasma, vou dizer que ele é louco pela música. Taquei o Fantasma da Ópera, taquei o Bispo por conta da sugestão do Puccinelli, realmente mais doido que o Bispo impossível. E aí eu me emprestaram, minha irmã me emprestou um livro de uma amiga que chamava-se Loucos Egrégios. Quem puder acessar e ler esse livro é interessante. É um livro até bem grosso que traz todos os loucos que passaram pela história do mundo. E cantores de ópera, e dirigentes, presidentes. E tinha um bailarino, que era o Nijinsky, que era um bailarino russo, lá do início do século, né? E que, totalmente louco, era um visionário em termos de coreografia, mas um virtuosíssimo bailarino também, fisicamente falando, ele era assim uma coisa fora do normal. E me encantou muito a figura do Nijinsky. E por sorte minha, e por acaso do destino, o Teatro Municipal, naquele ano, estava fazendo uma temporada com os balés russos e tinham 3 coreografias do Nijinsky. E eu fui 3 vezes assistir o balé, né? E aí fui me envolvendo. Acho que o enredo tem muito essa coisa de você começar a se envolver, né? Você começa a ouvir a música, você começa a querer assistir os balés. Na época era VHS, eu assisti o filme que conta a história do Nijinsky, né? Um filme bem antigo, mas bem bacana de ver. Então eu me envolvi muito com esse enredo, e a direção da escola também, que era o Dejair, que tinha um outro diretor, era o Duda. Então muita gente, que talvez alguns que vieram o Jorginho Harmonia, e o Jorginho também, diretor que tinha vindo da Caprichosos e Pilares comigo, as pessoas começaram a se envolver. E aí o troço abriu muito mais. Fomos para o Hospital Pinel, lá existia um segmento que era TV Pinel, onde os internos faziam programas e tudo isso. Aí eu convido todo o Hospital Pinel para desfilar na última ala, e por sugestão, talvez até criação minha, não me lembro, os próprios internos pintaram as roupas. Então eles pegaram os uniformes, né, que eram uniformes novos, que foram dados pela direção do hospital, e eles pintaram, cada um pintou o seu uniforme, e eu fecho o desfile, a penúltima ala era a ala da TV Pinel, né? E também vou a Jurujuba, onde você tinha uma colônia, não sei se existe ainda, existia uma colônia de tratamento de pessoas com problemas psíquicos, e eu trouxe também uma quantidade significante de internos da colônia de Jurujuba. E eles saíram no abre-alas vestidos de planta carnívora. No abre-alas não, é o carro 2, que é da Maria Louca, vestida de planta carnívora. A gente até brincava com as composições femininas. Mauro, não tem cuidado não, desses malucos me agarrarem. Eu falei, não, é justamente, a proposta do enredo é justamente essa. É justamente fazer com que o olhar de vocês, como é esse teu olhar preconceituoso, mude. Então eu estou colocando esses caras no carro, do lado justamente das mulheres lindíssimas que saíram, para poder mostrar a vocês que a convivência é capaz, sim. É possível, sim, uma convivência normal, né? Então eu acho que, é o que eu falo, o tempo apaga muita coisa. Esse enredo foi muito marcante, não só em termos plásticos, não só pelo momento que a escola estava passando, mas é muito marcante socialmente falando, culturalmente falando. Ele aproximou, né, entre aspas, os loucos, né,
do dia a dia, você poder trazer para a avenida. Então eles adoraram, eles subiram no carro agora, que eles faziam coreografia, né? A TV Pinel veio fechando. Então houve uma integração muito bacana. Acho que o enredo é muito mais do que só um texto, só uma seleção de figurinos, uma seleção de carros. Os enredos e o trabalho de carnaval como um todo, ele é muito mais abrangente do que a gente possa imaginar. Eu tinha uma aula de camisa de força, né, onde estava escrito não, né? E o meu diretor de carnaval na época era o Dejair, que já faleceu, deixou saudade. O Dejair dizia: Mauro, pelo amor de Deus, com o braço amarrado ninguém vai se equilibrar. E eu briguei e falei: não, eles vão se equilibrar, vão se equilibrar. E fizemos lá uma coreografia, não me recordo agora quem foi a coreógrafo, todo mundo de camisa de força, com o cabelo arrepiado. Foi uma festa, foi uma catarse com o público também, porque o público entendeu, e aí a gente conseguiu ganhar do Salgueiro, porque o Salgueiro tinha o mesmo enredo com o nosso amigo Mário Burriello, Sim. só que a abordagem do Burriello era muito intelectual, porque o Burriello é uma pessoa muito intelectual, é um cara que está em outro patamar. Só que ele acabou levando isso para o enredo dele, então ele falava de Hieronymus Bosch, ele falava da importantíssima Nise da Silveira, e isso não alcançou o público, né? Então, de alguma maneira, o Salgueiro fica fora das campeãs e a Porto da Pedra vem em quinto lugar. Se não me engano, na época só desfilavam 5, né? Só Eu 5, ainda ganhei isso. melhor enredo, carnavalesco, melhor enredo, carnavalesco como é que é? Revelação. Aí tinha troféu Papatudo que eu ganhei. Você ganhei a porra toda. E foi uma maravilha, né? Cara, foi um belíssimo carnaval, é um desfile que vira e mexe eu recordo, eu gosto muito de 97. Eu queria mandar um abraço para os compositores que conseguiram encaixar Nijinsky no samba, isso aí tem que ser reverenciado. E aí você vê também que aí você vê que o carnaval cumpre a função dele cultural, que hoje lá em São Gonçalo todo mundo sabe que é o Nijinsky. Pode não Pois saber é. onde nasceu, qual foi o século, mas sabe que é um bailarino, que Sim, está lá na sim, letra do samba, né? perfeito. E 96 também é outro carnaval belíssimo e por muitos considerado o melhor samba, então, da Porto da Pedra, né, criação desse enredo aí, sua. 96 foi o primeiro ano do especial da Porto da Pedra, né? O Carnaval dos Carnavais. Foi muito, Sim, muito sim, foi legal. o anterior da loucura. É. Agora, outra escola aqui que o Carlos Gil tinha perguntado, eu anotei a pergunta, ele falando que antes do Salgueiro falar esse ano do Benjamin, você tinha falado na São Clemente, né? Lá atrás, o Beijo Moleque, não é? É, Então pois já é, isso que pode eu falar um pouquinho da falo. São Clemente nesse bloco aí agora. São Clemente, na verdade, eu falei do Benjamin de Oliveira, né? Eu tive suporte eu esqueci o nome da historiadora agora, que é uma pesquisadora de circo, que tinha um livro sobre Benjamin de Oliveira, né? Eu me baseei no livro. Se alguém lembrar dela, por favor, me corrija, porque eu não consigo, me ajude, na verdade, porque eu não consigo lembrar do nome. Tive apoio também do Crescer é Viver, lá com o Júnior Perim, que era o circo que tem ali na Praça 11. E eu quis trazer esse personagem, né? O primeiro palhaço negro, né? E trouxe, né? Trouxe dentro das condições que a São Clemente nos oferecia, porque grupo de acesso é uma dificuldade, né? A gente trouxe o Benjamin de Oliveira, o Beijo Moleque da São Clemente, né? E o Alex também foi muito feliz quando fez no Salgueiro, né? Reavivou a imagem do Benjamin, né? Em nenhum momento o Alex puxa para ele o fato dele ser o único a ter trazido o Benjamin, né? De volta, né? Para o entendimento do público, né? Ele entende e ele deixou claro que na São Clemente nós já tínhamos feito também. Então são personagens aí da história, o negro, né? Nesse momento tão negro que a gente está passando, né? Nesse momento de tanta manifestação a favor do povo negro, do povo preto. E aí o Benjamin de Oliveira aparece aí como acho que um frescor, aí, uma surpresa, uma identidade dentro do mundo do circo, né? Isso aí. São Clemente foram 3 anos, né? E acho legal aqui pesquisando que a São Clemente você caiu em 2008, uma coisa não habitual, a escola permanece no carnavalesco. Como é que foi essa continuidade numa escola após um resultado que não é normal, né? A gente vê que aqui tudo muda o técnico, né? No Brasil a gente muda o técnico para tudo, né? Tem um resultado ruim, a culpa é do técnico, manda embora. Então no carnaval é o carnavalesco que roda. Mas por outro lado também, a escola tem consciência que a escola que sobe desce. O que é diferente de São Paulo. Em São Paulo, escolas que sobem podem buscar até o campeonato no ano seguinte. Então esse olhar da escola que sobe e desce, que o Rio de Janeiro tem sempre, ele tem que ser mudado. E tem que usar como exemplo São Paulo. São Paulo faz um
um julgamento mais focado na qualidade mesmo. Ninguém julga bandeira em São Paulo. Você tem exemplos aí, quem puder me ajudar aí nos comentários, de escolas que sobem do grupo de acesso e já no ano seguinte ganham. Entendeu? Então, é bem diferente essa relação acesso especial em São Paulo do que no Rio. Então, quando eu fui para São Clemente, era uma comissão de carnaval, o queridíssimo Milton Cunha, que eu reforço a importância do Milton Cunha para o carnaval brasileiro, e em especial para o carnaval do Rio de Janeiro, que o Milton Cunha sai da posição de carnavalesco, né, já almejando algo maior, né, consegue quebrar as barreiras, né, e hoje se configura como o maior porta-voz da cultura carnavalesca do Rio de Janeiro e do Brasil, através da grande emissora que ele trabalha e da maneira com que ele consegue comentar e consegue tirar as dúvidas. O Milton é um... Eu costumo dizer o seguinte, para ter a postura que o Milton tem e teve no início de carreira, ele sempre foi muito controverso, ele sempre teve orgulho da sua condição de ser humano, de defendendo as bandeiras que ele achava corretas. Para a pessoa ter essa postura, ela tem que ter estofo cultural. Ela tem que ter estofo. E o Milton, ele se nutriu de muito estofo cultural para poder encarnar esse personagem, né? E eu acho bacana no Milton isso, porque o Milton ele consegue elucidar todas as dúvidas, não tem um movimento dentro do carnaval que não tenha a chancela do Milton Cunha, ou por destaques, ou através da valorização do destaque, ou lançamento de livros, ou reconhecendo valores novos. Então acho que o Milton Cunha, sem dúvida nenhuma, né, depois do João 30, é sem dúvida nenhuma o personagem que mais acrescenta e contribui para o bom entendimento do carnaval, né? Isso foi só uma parte. Então éramos eu, Milton Cunha e o Fábio, e o Fabinho, que o pessoal carinhosamente chamava de Fabinho Gordo, que era um artesão maravilhoso, ele confeccionava fantasias, protótipos, e aí fizemos aí o Dom João, né? Mas aquela velha máxima, a escola já sabia que ia descer. Eu lembro de um dos dirigentes da escola, né, que foi um banho de água fria, né? Falou, Mauro, não se preocupa muito não, porque eu acho que a gente vai descer mesmo. Entendeu? Então, isso era uma realidade muito triste para mim, né? Era uma realidade, porque a escola já estava acostumada a tomar essas pauladas, então, mas eu nunca imaginei que dentro do próprio núcleo de trabalho a gente ia ter essa coisa, né? Pode fazer qualquer coisa porque a gente já está fadado a cair. E isso é muito triste, né? E aí eu fico lá, faço o Dom João junto com os meninos, a escola, evidentemente não, a escola caiu, a gente fez um trabalho bacana, e aí o Renato tinha que escolher dos três um que pudesse cumprir a função de carnavalesco, e aí eu fico mais um ano, onde eu faço o Benjamin de Oliveira, que foi muito bem aceito, e no ano seguinte a gente faz o Choque de Ordem, que já era uma passagem aí para essa releitura politicamente incorreta que a São Clemente sempre fazia, né? A coisa da crítica, olha a crítica, e ali já foi um embrião para o trabalho, né? Aí dali eu vou para a Mangueira, eu saio da São Clemente, São Clemente sobe, contrata o Fábio Ricardo, e o Fábio Ricardo faz os trabalhos muito bacanas lá, e eu fui fazer a minha trajetória na Mangueira, homenageando o Nelson Cavaquinho, junto com o Wagner Gonçalves, que fizemos uma dupla lá bem bacana. Foi terceiro lugar a Mangueira. Terceiro lugar numa época que a Mangueira tinha problemas financeiros complicados, né? Foi um belo carnaval. Terceiro lugar, e vou falar o que eu falei, se não é o Abre Alas, que foi destruído pelo seu Carlinho do Pandeiro, que arrancou o piso do Abre Alas, fez lá uma zona por conta da vaidade, dizendo que não conseguia sambar, arrancou o piso do carro. Quem quiser assistir isso, vai lá no YouTube que tem. Ele arranca o piso do carro, o carro vai todo na madeira. E aí o jogador de alegoria que vê um Abre-Alas na madeira, ele começa a ter um outro olhar para o carro 2, para o carro 3, para o carro 4. Então foi sem dúvida nenhuma para mim uma decepção muito grande e foram as minhas piores notas de alegoria nesses anos todos. Porque eu acredito que o jogador, quando vê um Abre-Alas na madeira, acende um alerta para os outros, né? E o carnaval estava completo, estava todo pronto, ele foi pronto para a avenida. Mas aí essa
essa falta de consciência artística, justamente de um artista, né, que representa a Mangueira fora do país, e arrancar o piso do carro, arrancou o piso, ficou na madeira, né, e chovia muito, então foi uma lambança geral e acabou. Porque se não é essa situação, se a gente ganha mais um décimo de cada jurado, a escola poderia vir como campeã naquele ano. A gente ficou em terceiro lugar. Então, se a gente não tem essa paulada em alegoria, a escola certamente poderia vir aí numa classificação muito boa. O Carlos Gil também está concordando aqui, falando que poderia ter sido campeã a escola. Ele pode aparecer na live, ele pode aparecer também. Direito de resposta. Mauro, são 55 minutos já de live, cara. É muita história para contar. Eu vou ter que marcar um outro papo contigo. Porque ficou ainda de fora de Tijuca, ficou de fora. É só uma horinha. O Instagram tem isso de uma horinha. Corta a live. A gente vai e volta. Hã? A gente vai e volta. A gente pode fazer outra então. Beleza, então. Então, pessoal, quem quiser acompanhar, a gente continua conversando então, fazendo uma segunda. Peraí. Tem pergunta. Pessoal que está fazendo pergunta, a gente vai abrir uma outra live. Pega essa pergunta e faz de novo na outra ali que eu vou passar pro Mauro, tá bom? Vou abrir novamente aqui. Já a gente volta. Peraí. Eu fico aqui. Fala aí, pessoal. Boa noite. A gente está aqui indo para o segundo papo, segunda parte do papo com o Mauro Quintais. Deixa eu mandar aqui o convite para ele, já certinho, o link. A gente estava fazendo uma live, né? Só que o papo tá muito bom, a gente vai estender para a segunda, para falar mais um pouquinho da área. Já mandei aqui para ele com o convite. Ainda falta falar de algumas escolas que ele passou, deixa eu fazer a conta aqui. Fala, Mauro, seja bem-vindo de volta. Pronto, a primeira parte da conversa, quem está chegando agora, essa é a segunda parte. A primeira já está até publicada no meu feed lá. Quem perdeu pode ver na íntegra. Depois eu vou botar no YouTube também. Aqui a gente já falou de Porto da Pedra, falamos rapidamente do Salgueiro, tem Viradouro ainda também, que a gente não falou, também foram anos bem legais lá na Viradouro. Teve o Enredo do Pará, né, cara, que foi um enredo que teve uma releitura muito, muito bacana, né, foi muito legal esse ano aí da Viradouro. Vamos começar por aí, então. A Viradouro, eu costumo dizer que eu fui muito feliz na Viradouro. A Viradouro foi uma escola que me proporcionou momentos de muita felicidade. É uma escola que tinha uma administração centralizada no presidente José Carlos Monassa, que é um marco dentro da Viradouro. E o Monassa ele era muito... Olha, ele só ia ao barracão uma vez por semana, ele ia na terça, resolvia tudo e o dinheiro chegava na quinta. Então, era uma escola que trabalhava independente. Então você tinha o diretor de carnaval, que era o Dejair, você tinha o Duda, que trabalhava com ele, aí você tinha um diretor de barracão, que era o Jorge Albano, e você tinha os segmentos, ferreiros, carpinteiros. Então, o carnavalesco ali, ele servia como um grande diretor de artístico. Eu estava ali para poder distribuir os trabalhos e fazer. E o Zé Carlos Monassa, ele não cobrava muito. Tá gastando, não tá gastando, cuidado, coisa e tal. Ele era muito generoso. E ele tinha não digo que era um prazer para ele sentar lá na terça-feira e a gente conversava, olha, isso aqui é para fazer isso, para fazer aquilo, para ver aquilo. E ele tinha tal confiança, no meu caso, né, ele tinha tal confiança no meu trabalho e na minha pessoa, que se a gente fechasse numa terça-feira orçamentos que chegassem a 150 mil reais, na quinta-feira ele me mandava 150 mil reais. Então isso também me ajudou muito a formar essa minha personalidade carnavalesca. Um presidente que deposita na mão de um carnavalesco 150 mil reais naquela época, para que eu fizesse os pagamentos, né? E se eu não fizesse esse pagamento, não havia nenhum outro tipo de cobrança. Porque na semana seguinte era uma outra atividade, era um outro orçamento, era uma outra coisa. E ele nunca chegou e falou assim, Mauro, eu quero os recibos dos 150 mil reais, eu quero os contratos assinados dos 150 mil reais. Lógico que a gente sempre trabalhou corretamente, né? Porque essa é a nossa personalidade, é o nosso perfil. É por isso que a gente está nesse trabalho. Quando eu falo nossa, porque éramos eu, Dejair, Daniel, todo mundo que trabalhava ali, que tinha acesso a esses valores, né? Eu estou falando de valores, na verdade eu falo de valores para poder acentuar um outro valor que foi dado, que é o valor da confiança, né? Por isso que eu gosto tanto da figura do Zé Carlos Monassa, da família, né?
Eu acho que hoje a administração da Viradouro, comprovadamente, é maravilhosa também, porque também acho que compactua dessa cabeça, meio, essa coisa familiar que era a Viradouro. Então eu fui muito feliz lá. E aí eu fiz o Pará, que teve um envolvimento do Dominguinho do Estado, que o Dominguinho do Estado é devoto, né, da Virgem de Nazaré, e começamos a fazer isso, uma reedição. É uma reedição, vamos fazer o Pará, Fomos no Auxílio de Nazaré, eu segurei na corda, fui levado pela multidão, não conseguia nem voltar, aquilo lá é uma loucura. Consegui sentir, pegar um pouco do sentimento, né, de como é importante o evento Círio de Nazaré e como é importante a figura, né, da Nossa Senhora de Nazaré. Tive o suporte do professor Miguel Santabrígida, que passou a ser nosso amigo, faz parte do nosso círculo de amizade. O Miguel Santabrígida hoje é uma figura conhecida no Carnaval, pelas suas atividades, enfim, muito bacana. Mas aí o samba, a ideia do samba era um samba inédito. Então foi aberta disputa de samba, se não me engano foram 3 semanas de disputa de samba, e aí num desses dias assim, o Ivo Meirelles foi jantar com o presidente Zé Carlos Monassa lá no Sol e Mar, e aí o Ivo Meirelles, que também foi muito caridoso como presidente da Mangueira no ano meu e do Wagner, é só para pontuar, o Ivo Meirelles consegue convencer o Zé Carlos Monassa que ele não poderia deixar de reeditar o samba também, porque é uma obra-prima, o samba, né? E aí o Zé Carlos Monassa se convence que realmente a homenagem só estaria completa se ele cantasse o mesmo samba lá da São Carlos. E aí o Monassa volta para a escola, já com a cabeça mudada, e fala, olha, não vai ter mais disputa de samba, eu vou reeditar o samba também. E aí os caras ficaram doidos, né? Pulou todo mundo, né? Que já tinha acontecido um investimento, né? Sim. E aí que eu falo, é a marca do grande dirigente, né? Ele fala, mas não se preocupe, eu vou dar um valor X para cada compositor que estava disputando o samba, para poder cobrir as despesas e vamos com o samba reeditado. E aí foi aquela maravilha, porque além de ser uma leitura que hoje em dia está sendo muito usada, que lá atrás eu usei, da coisa mais rústica, sem muito brilho, com o artesanato presente, eu tinha na minha comissão de frente nada mais nada menos que a Débora Coker como coreógrafo. Ulisses Cruz, que é um renomado diretor de teatro, como diretor-geral de comissão de frente. E eu tinha figurinos do Gabriel Vilela, que é cenógrafo, figurinista e diretor de teatro conceituadíssimo, premiadíssimo. Então, esse triunvirato ali da comissão de frente era maravilhoso. Aí tinha Murilo Rosa, tinha uma série de pessoas que foram convidadas pela Débora. E uma característica para quem gosta de figurino, o Gabriel Vilela, quando veio começar a fazer o trabalho, a Débora já tinha na cabeça dela e o Ulisses o que eles queriam. Era uma peça X que ele tinha feito, aquela estética dos figurinos, tipo Hoje é Dia de Maria, era uma coisa meio de misturar as referências folclóricas brasileiras em fantasia, trazer vários elementos e criar um figurino. O Gabriel, ele construía a roupa no próprio personagem, ele pegava o componente e ia montando a roupa. Então, para quem gosta de figurino, é legal. E o primeiro pedido que o Gabriel fez, ele falou assim, Mauro, eu preciso de 20 vestidos de noiva usados. Eu preciso que você me compre 20 vestidos de noiva. Aí, imagina eu chegar para o presidente e falar, eu preciso comprar 20 vestidos de noiva. Aí ele perguntou, vai ser um casamento coletivo que a gente vai fazer? Não. Aí o Gabriel explica o seguinte, que o vestido de noiva é um almoxarifado, porque tem bordados, tem tecidos finos, tecidos caros, tem rendas, tem todos os elementos de qualidade, né, de requinte, estão presentes no vestido de noiva. Naquela época os vestidos eram mais tradicionais. E aí ele pegava aqueles vestidos e ia cortando os pedaços, né? Ele ia cortando os pedaços, os bordados, os tecidos, os forros, e ia criando a roupa assim. Então foi uma escola muito bacana. Essa escola Mauro, foi sua compra mais esdrúxula do carnaval ou teve alguma que você lembra aí também? Não, eu já comprei 150 Big Macs. Big Macs?
De McDonald's? Cheguei no McDonald's ali cheguei no da Avenida Brasil ali, tinha um McDonald's perto ali da favela da Maré, parei o carro, falei, eu quero 150 trios, né? Aí o cara riu pra mim, o gerente, tá. Eu tô falando sério, eu quero 150 e estou com pressa. E aí foram caixas e caixas para levar para concentração, para o pessoal comer. Caramba, cara, meu Deus. Pode voltar para sua história aí. Então, aí é o que eu falo. Foi até na Imperatriz Leopoldinense os Big Macs. E aí a Viradouro teve esse requinte, né? O Monassa era muito generoso, ele entendia que a gente precisava fazer. Então a Débora também fez um trabalho muito bacana, a Débora Coker. E aí fizemos aquela comissão de frente, né? E aí vem aquela procissão maravilhosa que foi coreografada pelo Ulisses Cruz. Já de cara vem uma berlinda, que era uma réplica da berlinda original. Nós tínhamos problemas com a Arquidiocese do Rio, porque naquela época a gente não poderia usar nenhuma imagem sacra, né? E por força do destino, o formato da Nossa Senhora de Nazaré, quando vista de longe, é um cone, né? Você tem a coroa e ela abre em cone. E aí o que eu fiz? Eu fiz um cone de tecido, de organza, iluminei por dentro. Se não me engano, o Mário Sérgio, que é da Beija-Flor, que era o iluminador na época. Aí iluminamos aquele cone de dentro para fora. E aí você, quando vinha aquela berlinda, vinha do cone, você via ali a imagem da Virgem, né? E uma coisa interessante é que enquanto essa berlinda estava na concentração, durante o dia, para poder desfilar à noite, as pessoas passavam e inseriam pedidos. Caramba, cara. Pedidos. Vários pedidos na base da berlinda, que era toda de flores artificiais, naturalmente, e aí eles iam inserindo. Eu vi as pessoas botando, alguém botou alguma coisa ali. Aí quando eu fui ver, eram pedidos, as pessoas iam botando os pedidos. Meu Deus. Né? Caramba, que coisa, cara. Desfilou com os pedidos? Oi? Desfilou com os pedidos? Desfilou com os pedidos, os papeizinhos enfiados ali. E eu também, logo no começo do trabalho, antes do barracão começar a efervescer, eu pedi que todos os funcionários, ferreiros, carpinteiros, escultores, pintores, fizessem pedidos à Virgem de Nazaré. E eles fizeram esses pedidos, e depois eu peguei esses pedidos, até numa invasão de privacidade, escaneamos os pedidos e fizemos em grande escala, e esses pedidos estão colados lá no Abre Alas em grande escala. Foi um carnaval elaborado, né? Isso é importante também para as pessoas entenderem. Com muito carinho, não é só você pegar. Não é só você pegar, fazer o desenho do figurino, fazer o carro alegórico e botar na avenida. Existe todo um envolvimento, você tem que... Da mesma maneira que eu me envolvi com a loucura, né? Com as instituições que tratavam dos problemas psiquiátricos, que eu fui presente, eu fui lá, eu trouxe os caras, né? Da mesma maneira que o Max ia dormir em acampamento cigano, para poder fazer e entender mais a cultura cigana, né? O Max fez muito isso, o Max dormia em acampamentos ciganos para poder se nutrir dessa energia, né? A mesma coisa aconteceu lá no Círio de Nazaré, o barracão transcorreu de uma tranquilidade absoluta, correu tudo bem, o carnaval ficou pronto antes, choveu muito no dia, como se fosse uma grande bênção, né? E a escola fica, se não me engano, em quarto lugar? Sexto? Não sei, não me lembro. Quarto lugar. Quarto lugar. E com um crime, em quarto lugar, com um crime cometido por uma julgadora de comissão de frente, que apesar daquela chuva toda, ela me tira ponto porque fala assim, a roupa branca ficou manchada pelas rosas vermelhas. Para pegar e dar uma cota, né? Na praça da Apoteose, né? Duda Costa está falando aqui. Pela rosa vermelha. Duda Costa está falando que o que nos atrapalhou um pouco foi a chuva, que entramos com água na canela em 2004. Foi essa mas chuva, eu acho cara? Que por outro lado também, essa chuva deu uma... A concentração foi toda feita na chuva, o acabamento dos carros final, o acabamento final foi todo feito na chuva, mas de alguma maneira eu vejo essa chuva como uma maneira de lavar. Você vê, se você pegar o vídeo, você já deve ter visto, todo mundo já deve ter visto, sim. Aquela abertura, as pessoas erguem os braços, né, e cantam, ó Virgem Santa, rogai por nós, e a chuva caindo no rosto. Aquilo foi uma Caindo, maravilha. sim.
A Nina E para Costa tá falando variar, que... Ah. quem? Não, pode E continuar, continua. para variar, sempre tenho, quem trabalhar comigo sabe, a Iva, que trabalhou comigo muitos anos, o Daniel Rocha, as pessoas sabem que eu tenho um problema muito sério com roupa de desfile. Eu sempre vou deixando para a última hora, para a última hora, para a última hora, para a última hora, e às vezes na hora eu não tenho roupa. Foi assim na Rocinha, foi assim na Caprichosa de Pilares, e aí eu sempre vou meio esculhambado. Né? São Clemente eu fui com roupa de empurrador, porque eu fico tão focado naquilo ali que eu acabo esquecendo a roupa. Né? Acho que só a Tom Maior, que foi uma escola que me mandou para um alfaiate, eu fiz um terno vermelho, uma gravata, um sapato bico fino que eu tenho até hoje, que o sapato lindo, bico fino de verniz vermelho, acho que você quando você paga até estacionamento pro sapato. Aí e nesse ano do Círio de Nazaré, eu lembro que eu vim para casa, para esse apartamento, para trocar a roupa rápido e voltar. Tava tudo separado, né? A minha calça, a camisa, tudo isso. Quando eu cheguei, fui vestir minha calça, juro pela felicidade do meu filho que acabou de passar ali. Quando eu vesti a calça veio aqui, ó. Gente, Eita! ó, aqui. O gancho da calça devia ter uns 70 centímetros, não sei. Acho que o cara tirou o meu diâmetro aqui, tirou a minha barriga e calculou a altura. Quando eu vesti a calça veio aqui em cima. É impossível eu ir com aquela. Por sorte, eu tinha uma passagem pelo Salgueiro e eu tinha muita calça Sim. vermelha, né? E aí eu peguei uma calça vermelha, que estava apertada, vesti. A camisa também era uma monstruosidade de gigante. Peguei uma camisa branca e tinha muitos santinhos, muitos pins, né? Aqueles pinzinhos, aqueles brochezinhos da Virgem de Nazaré que eu trouxe lá de Belém. E aí cravejei a lateral da minha camisa com as virgens e fui de calça vermelha e camisa branca como se fosse uma roupa normal. Eu tenho muito problema com roupa. Muito problema com roupa. E, cara, mas esse ano eu passei na concentração lá em São Paulo. Eu sempre faço isso para dar uma olhada no que eu vou fotografar, né, ao longo da avenida. E tava ali você, quinta, sexta-feira, trabalhando ali, vendo os últimos detalhes e não sei o quê. A roupa fica pra última hora mesmo, né? É, o da Baia. O pessoal da Dragões falava, Mauro é o rei da Baia. A melhor resenha do carnaval. Em especial nesse último ano da Dragões, o que aconteceu? Eu fiquei viúvo faltando um mês pro carnaval. Então eu não tinha nada, eu não tinha ninguém para telefonar, eu não tinha nenhuma companheira. E tinha acabado de acontecer o que aconteceu, então eu ficava na Baia. E aí eu ficava até 2, 3 horas da manhã na Baia, lá com o filho do presidente, o pessoal fumando lá o narguilé, aquelas coisas, né? E eu ficava ali olhando os carros e coisa e tal, paraná. Talvez por isso que eu levei esse título de o Rei da Baia. Rei da Baia, Rei da Baia. É. Carnaval já te deu tanta coisa, te deu esse conforto também nesse momento difícil, né? Ah, sem dúvida nenhuma. E a Dragões da Real, na figura do presidente Tomate, né, que é o Renato Raimondini, ele foi muito caridoso para mim. Eu acho que a primeira coisa, quando ele soube do problema de saúde da Kátia, ele falou assim, olha, a partir de hoje você não tem horário. Né? Então essa frase, a partir de hoje você não tem horário, é de uma força muito grande, né? Porque a figura do carnavalesco é importantíssima nos últimos meses, Sim. né? E aí eu tive todo o apoio dele, da diretoria, a solidariedade também, enfim, com o evento do falecimento, né? Que foi uma coisa inesperada, apesar do estado físico dela, mas foi uma coisa muito inesperada. Ele presta uma homenagem para mim na quadra que é inesquecível. Ele pede que toda a quadra se volte para o camarote onde eu estava, né? Sozinho, que eu estava num cantinho ali, um pouco deslocado no sentido que era uma alegria toda na quadra, mas no entanto eu não estava com essa alegria toda. E a quadra toda aplaude, né? A Kátia, não a minha, aplaude a Kátia. Então isso foi muito bonito. Eu guardo isso com muito carinho, né? Lá do presidente Tomás. Vamos em frente. Você merece, meu camarada. Você merece, meu camarada. Ó, lembrar aqui a Nina Costa. Nina Costa falou aqui que no ano da Viradora, em 2004, quem estava na comissão de frente era o Matheus Solano também, que depois viria a ser o Matheus Solano, que não era até então. Sim, sim. Tinha vários artistas que foram agregados a essa comissão de frente. Né?
A Nina era Legal, cara. era uma criancinha na época, era uma menininha. E tá aqui falando que é muito fã sua. Ó, vamos falar o seguinte, agora outra escola. O Salgueiro a gente passou rapidinho, vamos falar um pouquinho de Salgueiro. A gente falou do Vamos. professor Júlio, né? Lembrou a figura do professor Júlio. O Salgueiro, eu tenho um fato curioso, que eu tenho uma tia que mora em Mato Grosso do Sul. E ela, no ano de 2001, que o Salgueiro foi o enredo, né? O Mato Grosso do Sul foi tema da escola. Cara, só dava Salgueiro em todos os lugares. Eu passei janeiro desse ano lá em Mato Grosso do Sul. E, cara, impressionante, assim. Eu não sei, eu não estive em outras cidades ou estados que foram tema de escola de samba no período do carnaval, mas o estado vestiu a vermelho e branco, era impressionante. Na TV o tempo todo, nas ruas as pessoas comentando. E, enfim, vamos falar do Salgueiro e vamos dar ênfase a esse carnaval, que pra mim foi especial por isso, por esse lance familiar. Eu fiz Salgueiro por 4 anos e fiz 4 enredos patrocinados numa época que não era muito comum o enredo patrocinado. Acho que era o embrião ainda dos Sim. enredos patrocinados. Eu fiz o primeiro, que foi os 400 anos da cidade de Natal, que foi o enredo do Luiz Fernando, que já tinha sido carnavalesco, era carnavalesco, que está aí até hoje. Chamava Da o pessoal Caprichosa, Luiz Fernando Reis? Não, era o outro Luiz Fernando, era o Luiz Fernando dos Arames, que o pessoal chamava. Ele Ah, trabalhava com uma oficina de arames, E ele tinha um relacionamento lá com o pessoal, a família do Câmara Cascudo. Então a gente conseguiu, na época, um patrocínio de 100 mil reais, olha só. opa! E ficou Tempos todo mundo mudaram, hein? feliz, né? O presidente era o Paulo César Mangano, né? A família Garcia já estava, mas não com o título de presidente, era o presidente de honra, mas o Paulo César Mangano, e a gente foi muito para Natal, e foi uma maravilha. Acho que de 15 em 15 dias eu falava, vou fazer pesquisa. Aí pegava o avião, que era tudo grátis, né? Ia para Natal. Natal era uma cidade maravilhosa, não tinha violência, não tinha nada. Até hoje é uma cidade maravilhosa. Conheci a família do Câmara Cascudo, né? E fizemos esses 400 anos de Natal, e o Salgueiro volta nas campeãs de novo. Depois do ano anterior, que não tinha sido muito feliz, se não me engano, com alguma coisa que falava do Garantido e do Caprichoso, que o Parintins, Mangano tinha uma isso. ligação, né? O Mangano tinha uma ligação com o Parintins. No ano seguinte, a gente faz o Dom João, que eu até coloquei aí no meu Facebook uma reportagem mostrando aí Dom João VI. A gente tentou mudar um pouco a imagem do Dom João VI dentro da cultura brasileira, né? Tirar um pouco essa coisa do imperador fanfarrão, comedor de coxinha. Então a gente faz esse trabalho com o Dom João. Naquela época só voltavam 5 escolas e eu fiquei em 6º lugar. Então foi o único ano do Salgueiro que eu não voltei nas campeãs, embora tenha ficado em 6º lugar. Aí depois nós fizemos o Pantanal, aí sim, que a gente fez o Mato Grosso do Sul, que era um enredo do Sérgio Murilo, que já nos deixou, e foi maravilhoso, porque a gente teve o apoio do pessoal da família da TT Espínola, o irmão dela, que eu esqueci o nome, que é um artista plástico conceituado, então a Conceição dos Bugres, né? E a gente começou, a gente foi a fundo aí nessa coisa da cultura do Mato Grosso do Sul, trouxemos à tona a história do Mar de Charaiés, né? Que Pantanal tinha sido um mar, o caminho de Piaburu, então tem muita coisa aí nesse enredo, né? Tivemos um incêndio dentro do barracão que pegou fogo lá no carro agora, foi terrível. E a escola foi a melhor classificação, né, do Salgueiro, né? Ela veio em 4º lugar, também, de novo nas campeãs. Foi um desfile belíssimo. Eu tinha outra coisa, você que é carnavalesco, tome cuidado. Trabalhar com fogo e com água, eu já tinha lido isso, o Kevin Costner já tinha dito isso uma vez numa entrevista, nunca trabalhe com água, porque é uma coisa que você não consegue controlar. E naquele ano eu cismei de botar água em todos os carros, porque Pantanal é água, 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 água. Eu falei, seu Miro, e o Maninho também, seu Miro e o Maninho, vou botar água em todos os carros. Aí contratamos uma empresa de Minas Gerais, se não me engano era alguma coisa tipo uma Hidrofontes, alguma coisa assim, uma empresa só de chafariz, e essa empresa botou água em todos os carros. Que inferno, cara. Que inferno. O que rolou? Não, vazava para tudo quanto é lá. Ficou lindo, né? Ficou lindo. O último carro, que era um carro que o Daniel projetou, que era Santuário Ecológico, eu fiz uma igreja e substituí os santos por animais da fauna lá do Mato Grosso, né, do Pantanal.
Então, você, em vez de ter os santos nos seus espaços, dos nichos, né, você tinha os animais, né? E eu tinha umas colunas de acrílico que a água vinha de baixo e pum, subia como se fosse um... Era maravilhoso, né? Mas aquilo voava água. E tinha uma pirâmide, essa é uma história maravilhosa. Tinha uma pirâmide, que era uma pirâmide inca, que a água vinha lá de cima e descia. E você sabe que o carnavalesco é igual no time, você está jogando futebol, aí tem um centroavante, coisa e tal, e vem todo mundo querendo rapar o centroavante, vem todo mundo querendo pegar, pá, pá. Carnavalesco é meio assim, parece que todo mundo tem alguma coisa que quer pegar o carnavalesco, quer pegar um furo, quer pegar ele no contrapé. E um dia a gente estava no barracão, chega a comitiva do Miro Garcia. Chega seu Miro, com umas amigas, uns amigos, uns secretários, se não me engano, umas 20 pessoas. E aí seu Miro, sempre, né, austero, com aquela figura dele, Mauro, meu filho. Ele me chamava de meu filho. Meu filho! Depois, não, seu Miro. Todos tinham muito respeito pelo seu Miro, evidente, né? Eu lembro uma vez que o telefone tocou na minha casa, ainda era o telefone de mão, e aí, eu, quem é? E aí, eu, quem é? Aí na terceira vez, eu, quem é, porra, que tá falando? Aí ele é Miro Garcia. Eu juro, eu tava em casa sozinho, eu ajoelhei. Eu ajoelhei, falei, seu Miro, me desculpa, eu não estava ouvindo. Ele, não, meu filho, tudo bem. Mas eu sempre tive uma relação muito, muito bacana com o seu Miro, porque eu sempre fui muito sincero com ele. Eu sempre falava as verdades e dizia para ele, o caminho é esse. Isso está acontecendo por causa disso, daquilo. Então, acabou que ele nutriu um carinho muito grande por mim. Até quando eu saí do Salgueiro, por conta da chegada do Renato Lage, ele me ligou para saber, Mauro, você já conseguiu outro trabalho? Olha a preocupação, nunca me aconteceu isso. O dirigente ligar, você já conseguiu outro trabalho, meu filho? Ele tinha uma voz grave assim, né? Para quem conheceu, lembra, né? Ah, meu filho, você conseguiu outro trabalho? Eu falei, não, eu estou trabalhando com o Zé Carlos Monasco. Oh, meu amigo, gente boa, tá bem parado, obrigado, um abraço, boa sorte. Então, o seu Miro foi muito carinhoso, sempre foi muito carinhoso, como o Maninho também sempre foi muito carinhoso, né? Comigo, né? A gente brincava com o Maninho, me respeita que eu sou mais velho. Aí ele, tá bom, vai esperando. E aí nesse dia chegou a comitiva para me pegar no contrapé. Porque a gente estava gastando muito dinheiro com a água, né? Com os equipamentos. Ele falou assim, meu filho, eu quero ver tudo funcionando. E aí você imagina, você está num sábado, no barracão, e o dono da escola fala, quero ver tudo funcionando. Eu falei, fudeu, né? Eu falei, seu amigo, a primeira coisa que eu preciso é comprar um caminhão-pipa. E aí, para você ver que loucura que foi, a gente comprou um caminhão-pipa, por sorte divina. Compramos o caminhão-pipa, lógico, ele mandou comprar o caminhão-pipa veio ali naquela região ali do Cais do Porto, tem sempre um caminhão-pipa ali embaixo da Francisco Bicalho, foram lá, trouxeram o caminhão-pipa, e por minha sorte, a equipe do chafariz, da Hidrofontes, de Minas Gerais, estava lá. Era o final de semana que eles iam fazer a inspeção. E aí eu falei, porra, os carros não estavam prontos, como é que eu vou botar tudo isso aqui funcionando? Aí eu falei, vamos começar pela pirâmide, a tal pirâmide que não parava de cair água. Porque era uma pirâmide, a água descia assim, então pingava aqui, pingava ali, você emendava, você passava, era uma loucura aquela pirâmide. Eu falei, vamos para essa porra dessa pirâmide, né? E aí colocamos, o pessoal da Hidrofonte ligou, botamos na tomada, e sábado, barracão mais silencioso, o seu Miro tinha um problema de visão, quem conheceu lembra, que ele tinha um problema de visão, ele não tinha uma visão 100%, né? Então ele via o vulto da coisa lá. E os amigos que estavam com eles, que não eram do carnaval, não eram ligados à administração, eram amigos pessoais, levaram ele lá para frente do carro. Eu falei, meu pai do céu, vai ser agora, é minha redenção. Aí eu, liga! Quando ligou, aquele silêncio, a água começou a vir lentamente, aquele barulho, daquela cachoeira descendo pela alegoria. Aí uma das amigas do seu Miro falou assim, ai Miro, que lindo. Pronto. Quando ela falou, ai Miro, que lindo, todo mundo, E aí ele, tá lindo, tá bonito, tá lindo, todo mundo tá lindo. Os que não eram de carnaval. Aí ele falou assim, manda trazer pizza.
Quer dizer, já estava satisfeito. Eram Tá 8 bom, alegorias, fechou. então a primeira já foi. E aí o pessoal que levou para me agulhar ficou assim, mas Selminho, tem os outros carros. Ele, cala a boca! Cala a boca! Que maravilhoso. Ó, falando em E aí Salgueiro, tá aqui ficamos. passando na live, ó. Carlinhos Salgueiro falando, Mauro, adoro, me deu muita moral, que saudades. Salgueiro, eu comprei esse apartamento aqui quando eu fui trabalhar com o Salgueiro, então eu moro bem pertinho do Salgueiro, né? Eu ia a pé pro Salgueiro, né? E eu costumo dizer que o Salgueiro me marcou muito porque eu casei no Salgueiro, eu tive filho no Salgueiro, né? E só o fato de você assinar um carnaval no Salgueiro, né? É uma Sim, honra muito grande ver o Salgueiro de Rosa Magalhães, de Fernando Pamplona, nossa, do casal Nery, então tanta gente. Isso para mim é um orgulho muito grande. E tem amigos até hoje, né? Eduardo Pinto, a queridíssima Iracema Pinto, que nos deixou, mas deixou um legado também, né? Todos que passaram pelo presidente Fu, que também já nos deixou. A presidente Regina era minha destaque do carro 2, né? Fiz muita roupa para Regina, né? E todos esses que estão hoje lá no Salgueiro, eu conheço muito bem, né? É que aquilo que eu legal, falo, você tem cara. que passar e deixar amigos, né? Você passar e deixar mágoa, aí o trabalho não vale a pena. Pois é, pois é. Ó, a primeira vez, geralmente eu faço uma entrevista, eu sempre sigo aqui o roteiro, como começou no carnaval, como não sei o quê. Cara, aqui tá muito solto, eu já tô meio perdido, a gente tá falando de. Já foi, já voltou. Deixa eu ver. Porto da Pedra, Viradouro. Teve Mocidade também, cara, na tua vida. 50 anos da Mocidade, né? Fiz a mocidade. Eu costumo dizer que a minha ida para a mocidade, por favor, pessoal da mocidade, não me interprete mal. Eu estava tão bem na Viradouro que eu me arrependo muito de ter saído da Viradouro. Seria o meu quarto ano na Viradouro, né? O presidente Zé Carlos Monassa queria que eu ficasse, mas eu recebi um convite da mocidade através do Dejair, que era meu diretor de carnaval lá na Viradouro também, que ele também ia sair para a mocidade. Acho que era o ano do o Paulo Viano era o presidente. E aí me veio na cabeça o Renato Lage, que é o meu mestre, que é a minha referência. E aí quando falou, pô, você quer ir para a mocidade? No primeiro momento me veio, caraca, será que eu consigo impor aquela estética moderna que a gente tanto gosta? E aí me deu esse tesão de ir para a mocidade. A Viradouro não tinha voltado nas campeãs porque quebrou um carro alegórico no ano do Sorriso, né? A Viradouro é só Sorriso, que foi também um desfile belíssimo, mas tivemos um carro quebrado lá na concentração. E eu fiquei um pouco, poxa, a escola não voltou nas campeãs, né? Aí eu achei também que o presidente estava chateado, porque a escola não tinha voltado. Aí foi uma configuração de achismos e acabou que eu falei, eu vou para a mocidade junto com o Dejair. Aí fui para a mocidade, no ano dos 50 anos da mocidade, e não, por favor, não me entendam mal, não pela mocidade, mas eu acho que eu deveria ter continuado na Viradouro, porque seria o quarto ano, né? O quarto ano era o carnavalesco, depois de 4 anos já está conhecido, já conhece a escola, né? É muito mais confortável para mim vender uma ideia e saber quem é quem na escola. E aí eu saí, fui para a mocidade. E não fui muito feliz na mocidade, acho que pelo momento que a escola estava passando, pelo não entendimento talvez do enredo, muita dificuldade para fazer, né? Enfim, foi uma brigalhada no final, botei a escola na justiça. Eu sou o primeiro carnavalesco a botar uma escola na justiça, né? Acho que antes de mim só quem teve um esboço foi o Roberto com a União da Ilha, o Roberto Zanieves, que por sinal é um... Eu credencio o Roberto como um dos maiores carnavalescos que já passou pelo Carnaval do Rio de Janeiro e São Paulo, né? O Roberto, ele é um gênio, né? E acho que uma coisa que é inerente a todos os gênios, ele tem um outro lado meio... Né? Mas o Roberto, ele é maravilhoso, o Roberto. E foi meu primeiro emprego, foi com o Roberto. Eu era pintor de arte do Roberto Zaniewski na Vila Isabel, no meu primeiro ano de carnaval. Caramba, que legal. O Roberto Que Zaniewski, ele legal. era destaque e pintor de arte. Por sinal, um maravilhoso pintor de arte. E eu era assistente dele. Eu pegava os pincéis, limpava os pincéis, passava lá um spray, pintava os bonecos. O carnaval do Max, que tinha acho que 70 tripés. Então era boneco para tudo quanto é lado. E eu trabalhei com o Roberto, no meu primeiro ano lá com o Max. Então eu tenho uma história muito bonita com o Roberto, com a Vilma,
Entrevistei o Roberto no meu programa. O Roberto tem hoje, junto com a Vilma, um trabalho belíssimo com as Bride, com as bonecas, né, que eles customizam as bonecas, que é um mercado muito forte que tem por aí. Então, todo o meu carinho ao Roberto Zaniewski. Foi muito bacana. Grande carnavalesco. Campeão em São Paulo, bicampeão em São Paulo, né? Bicampeão em São Paulo, se eu não me engano. Falando em São Paulo, teve a primeira passagem na Gaviões, né? 2008, foi seu primeiro pouso em São Paulo? Foi. Um pouso acidental. Porque eu estava fazendo uma coisa que eu não faço nunca mais, que é fazer duas escolas ao mesmo tempo. Né? Eu não faço mais. Acho que você tem que se dedicar à escola o máximo que você puder. Aquilo ali é o seu sustento. Depende de você toda uma comunidade, todo o investimento de 3, 4, 5 milhões não é pouco. Então você tem que estar muito atento, você tem que estar focado. Então eu já fiz várias vezes duas escolas, principalmente Rio e São Paulo, e aí você acaba se prejudicando. Você não consegue atender as duas e quem sai prejudicado é você. E naquela época eu fazia a São Clemente e fazia a Gaviões. Acabou que eu me prejudiquei na São Clemente e me prejudiquei na Gaviões. Coloquei lá um assistente, que chamava-se Vânia Araújo, que era assistente do Joãozinho 30, um excelente profissional no artesanato, ele fazia cabeças maravilhosas. Mas eu botei o Vânia lá e o Vânia achou que ele era o carnavalesco, começou a alterar tudo, começou a refazer protótipo. Foi um inferno na minha vida aquilo lá. E outra coisa, o erro que eu cometi, quando eu cheguei em São Paulo, eu cheguei para a cabeça do Rio. Eu não me preocupei em conhecer o Carnaval de São Paulo, em saber como é que funcionava a mecânica do Carnaval de São Paulo. Então eu fui com muita arrogância, né, Rio de Janeiro, carnavalístico do Rio, então eu cheguei com muita arrogância e numa escola que era totalmente diferente, um formato totalmente diferente de desfile, um formato totalmente diferente de entendimento de enredo. E aí tentei impor isso na Gaviões e não funcionou. Então a minha primeira passagem, embora eu tenha muito carinho lá pela direção da escola, né, pelas pessoas que hoje estão lá, reconheço a importância da Gaviões, da Fiel, para o Carnaval de São Paulo, né? Essa estética que hoje você carrega dos grandes carros alegóricos, tudo isso é uma herança que a Gaviões criou lá no Carnaval de São Paulo. É uma pioneira no que fez. Mas não fui feliz lá. Eu lembro, a última palavra que eu ouvi quando eu saí da Gaviões foi no final do desfile. Um diretor lá, que daqui a pouco eu lembro o nome, ele me apontando e falando assim: quero falar com você no barracão agora. E eu respondi: tá bom. No tá bom eu já estava no aeroporto. Caramba, bom eu já estava no aeroporto. Já estava no aeroporto. E nunca mais voltei. Mas valeu como experiência, né? Depois para a Tom Maior eu já fui com outra cabeça. A Tom Maior já entendi com a presidente Luciana. E aí já entendia. No ano seguinte a gente teve lá aquele problema com o enredo da adrenalina. A escola não foi muito feliz. Mesma coisa no Peruche. E aí a gente vai criando. E hoje eu me considero um carnavalesco de São Paulo, entendendo a mecânica, entendendo mais de como se faz, de como se desfila, do que o povo gosta. Né? Ou vai gostar de pelúcia assim na casa, o pessoal adora uma pelúcia, adora uma forração, adora um excesso de decoração. Então a gente aprendeu isso, né? E a gente tem que se adaptar ao perfil de cada agremiação e de cada momento carnavalesco, né? Porque embora seja o mesmo viés, você está falando de carnaval, mas são dois carnavais totalmente diferentes, né? Queria aproveitar também e dizer que a importância do Jorge Freitas, que é um carnavalesco que já atuou no Rio de Janeiro, veio de Friburgo. O Jorge Freitas, dentro do Carnaval de São Paulo, ele tem uma função fundamental, que é o porta-voz da arte carnavalesca dentro da Liga das Escolas de Samba. Campeoníssimo, não sei nem quantos campeonatos o Jorge tem em São Paulo. Então o Jorge hoje se configura como o grande nome do Carnaval de São Paulo e em benefício do Carnaval como um todo. Isso que é importante. Então eu quero só ressaltar a importância do Jorge Freitas, do Carnaval de São Paulo, e pra gente que é carnavalista de São Paulo. Que bacana, cara. Acho muito legal isso aí que você vai fazendo, de pontuando a conversa toda com essas referências. O Jorge, eu tive a oportunidade de conversar com ele aqui. O Jorge Freitas foi campeão na Império de Casa Verde, Rosas de Ouro, eu acho que 2 vezes da Gaviões, se eu não me engano. Realmente um cara tem uma história muito bacana no Carnaval de São Paulo. E que elegeu o desfile que ele fez aqui na Portela, no Rio, em 2004, como o maior
da vida dele, é um enredo que ele guarda com muito carinho, a Lendas e Mistérios da Amazônia, 2004. Carlos Gil está perguntando aqui, alguma escola que você não fez que gostaria de ter feito, seja no Rio ou em São Paulo, que você não fez ainda? Eu só não fiz Grande Rio e Portela. Todas as outras eu já passei. História, hein? Grande Rio e Portela. Todas as outras eu já passei. Ou sozinho ou com o Max. Ou com o João. O João foi na Viradouro, uma escola que já faz parte da minha família, praticamente. Mas as outras foi, se não me engano, Grande Rio e Portela foram as duas escolas. Eu cheguei até a conversar com o presidente Nilo uma vez, né? Vamos fechar, coisa e tal. Mas aí ele mesmo foi descobrir depois que já tinham fechado com o querido Lani Santana. Nem ele sabia. Caramba! Já fechamos com o Nani. Já fechamos. O Braulio está perguntando aí, Beija-Flor também, né? Beija-Flor também não passou. Quem é o Braulio? O Braulio está falando aqui, Beija-Flor também. O Braulio eu conheço o Braulio desde menino, quando ele era pinto pequeno ainda. Ele trabalha comigo, O Braulio tem umas façanhas assim maravilhosas, né? Nós trabalhamos na Mangueira, toda aquela dificuldade que todo mundo conhece na época da Mangueira, o presidente Ivo, trabalhamos com a Júlia, né? E, enfim, o Bruninho, eu, João Torres, Wagner, coisa e tal, e aquela correria, todo mundo trabalhando, coisa e tal, uma loucura. E na hora vem o problema da roupa. Que roupa? Na hora da roupa. Aí o Wagner... Com que roupa eu vou? Ganhou um terno. Eu ganhei um terno também, não gostei do terno, aquela confusão de roupa, né? Então nós que éramos do núcleo atuante artístico da escola, né? A gente não tava com... Que roupa? A Júlia, que roupa que vai? O Bruninho, que roupa que vai? Coisa e tal. E aí chegamos na avenida, todo mundo assim meio que... vamos embora, vamos tocar o bar. Aí me aparece o Braulio, que não era diretamente ligado ao núcleo artístico, mas trabalhava comigo, porque ele é muito amigo, todo paramentado de diretor, cartola, fraque. Eu falei, como é que você consegue essas coisas? Como é que você consegue coisas que nem a gente que trabalha dentro do núcleo das coisas? Não, eu consegui todo de fraque, cartão, que parecia o cartola. Então o Braulio dá beliscão e ladrilho, hein? Cuidado. Quem chegou na live aí, Paulo Santi. Paulo Santi agora é vice-presidente do Império Serrano, se eu não me engano. Paulo Santi é maravilhoso. Maravilhoso, Paulo Santi, destaque maravilhoso. Um personagem do carnaval ligado à cultura carioca, né? O Paulo Santi foi meu destaque lá na Mocidade. Tivemos arranca-rabos lá na Mocidade, por conta de erros meus também, né? E aí a gente saiu meio balançado na Mocidade. E quando eu chego no Império Serrano, eu vejo o Paulo Santi dentro da quadra do Império Serrano, né? E aí que eu fui saber da história do Paulo com o Império Serrano, né? O amor que ele detém pelo Império Serrano, com o quanto o Paulo Santi se doou e se doa ao Império Serrano. Quando eu falo isso, eu falo em todos os sentidos. E aí eu me vi quase que na obrigação de chegar perto dele, bem no ouvidinho, e falar assim: preciso de você aqui no Império Serrano. E a partir daí a gente foi amalgamando uma relação de amizade, de companheirismo, de ajuda. Eu passei momentos muito difíceis no Império Serrano, financeiramente falando, e o Paulo sempre foi assim uma lanterna dos afogados, quando eu estava no desespero. Eu sou muito grato ao Paulo Santi até hoje, ele sabe disso, né? E é uma amizade que eu vou carregar para o resto da vida. Foram 2 carnavais no Império, 2012, Dona Ivone, né, o vice-campeonato, e terceiro lugar em 2013, Caxambu, também 2 enredos muito bacanas, né, cara? Dona Ivone foi uma consagração, né, da escola, né? Ali o Império Serrano, a maneira com que o Império Serrano se mostrou no desfile da Dona Ivone, né? Você vê o Miro Ribeiro falando, o Império Serrano se impõe como grande escola naquele desfile. Se impõe um samba do Arlindo, um samba simples, mas com um apelo de refrão maravilhoso. Então ali o Império se impõe como grande escola, mas no entanto a política carnavalesca faz com que a escola fique em segundo lugar e tira essa oportunidade do Império se reinventar a partir dali. Então aquilo foi muito frustrante, talvez essa frustração tenha refletido no ano seguinte em Caxambu. E o Paulo está falando que levava empadas para você. O pessoal acha que gordo come toda hora, né? Então,
Eles vão levando. Quando eles dizem, Mauro, aqui é o destaque tal, posso ir para ver meu figurino? Eu falei, por favor, traga um bolo. Então eu sei. Aí eles levam bolo, levam empadinha. Exatamente. Para fechar, meu amigo Mauro, olha, faltou só a Tijuca, né? A gente já falou de tudo. Vamos falar da comissão da Tijuca. Ah, faltou Rocinha também, cara. Vamos falar rapidinho da Rocinha. Rocinha foi um ano. Cadê? Um ano gigante, o mundo dos pequenos. Como é que foi trabalhar na escola da Zona Sul? Ah, era a Rocinha de Maurício Matos, né? Onde nada faltava. O Maurício tem um requinte muito grande, né, no que faz, né? Vide aí a história dele com relação ao camarote, né, da Rio Samba de Carnaval. Então foi bacana. O Wagner era o nosso diretor de carnaval, o Wagner da Imperatriz. A gente tinha o Pedro Arídio também. Acho que o Pedro Arídio era o diretor de carnaval, o Wagner fazia assessoria lá. Então foi muito legal, foi bacana. A Rocinha estava num momento muito bom. Tinha acabado de descer, né? Que é aquele carnaval maravilhoso do Alex, mas com problemas técnicos muito grandes. E aí eu fiz o Gigante Mundo dos Pequenos, que é um enredo que eu quero reeditar, que eu acho que é um enredo que tem muito potencial, é muito potencial. Caramba! É um enredo que fala das crianças, né? E é um enredo de personagens, que vai pontuando personagens. Eu achei muito bacana. Tinha o Pequeno Príncipe, tinha o Herê, tinha o Dalai Lama, que é escolhido como criança, tinha o Mozart, que foi virtuoso desde criança, e tinha o Menino Jesus. Então é o que eu falo, aquele tipo de enredo que vai direto no coração do público, né? E o Maurício sempre muito, muito caridoso, colocou lá o investimento dele, os parceiros da escola, foi muito bacana. E dali foi que eu fui para São Clemente. Né? Olha, que legal, cara. É o único enredo que tem vontade de reeditar? Ah, eu gosto desse enredo, O Gigante Mundo dos Pequenos. Então, é o único enredo de todos que você tem vontade de reeditar ou algum outro também que... Acho que tem certos enredos que não cabe você reeditar porque ele já foi tão bom na sua essência, na sua criação, na sua base, que você periga você a estragar. Então, é melhor alguns enredos a gente guardar uma boa lembrança, né? Mas o Gigante Mundo dos Pequenos, eu acho que numa escola de especial grandiosa, a gente poderia incluir outros estilo mais amplo, com mais alas. Isso. Entendi. Qual foi a escola que faltou? Tijuca, faltou Tijuca. A gente não falou da Tijuca. Pois é, Tijuca também era uma escola que foi 3. Tijuca foi uma escola que, da mesma maneira que a Mangueira, uma escola que para mim estava muito distante, né? Eu nunca imaginei, né? E para variar, eu tenho uma passagem engraçada, né? Porque eu tinha acabado de sair da onde? Não sei. Curicica. Eu estava em São Paulo. Estava fazendo Tom Maior Curicica. Eu fiz a Tom Maior, aí vim para o Rio para fazer o segundo ano, renovei com a presidente Luciana. E aí o pessoal do Império Serrano, que eu tenho muitos amigos lá, o Márcio, o Elinho, o Léo, e o pessoal me ligava para minha casa e ficava assim, que a Tijuca era a única escola que o Paulo tinha saído e não tinha carnavalesco. E aí eles ligavam para mim sacaneando, aqui é o Horta, vem para Tijuca. Meu irmão, dá um tempo. Aí no dia seguinte ligava o Elinho, aqui é o Horta, vem para Tijuca. Porra, para com isso. E aí um dia tocou o telefone, a pessoa falou assim, aqui é o Fernando Horta. Eu falei, vai tomar no cu, pô, eu tô dormindo. E aí, Mauro, é o Fernando Horta. E eu, tá bom, Fernando Horta, tá bom. Aí desliguei. Mas alguma coisa eu falei, cara, eu acho que era o Fernando Horta. Porque a voz era diferente do Elinho, do Léo e do Márcio. E aí tocou de novo. Estás me ouvindo? Aí eu falei, Fernando, me desculpa, eu não estava te ouvindo. E aí foi assim, eu fui lá na Vidaçaria Ledo, né, que é a base do Fernando, de manhã, e lá o Fernando me propôs a integrar a comissão de carnaval, que eles precisavam de um nome mais forte, e aí foi lá que eu fui trabalhar com o Elcio, né, com o Marquinhos, que também é o Elcio carnavalesco, Marquinhos carnavalesco, eles estavam ainda se inventando como carnavalescos, né, a Nick Salmão, que é a amiga querida, e o Carlinhos, que era um amigo da Nick, que escrevia enredo. Aí fizemos o primeiro ano da Suíça, que de cara eu já fiz uma viagem para a Suíça de 15 dias, quer dizer, podia até me mandar embora, mas bem na escola. Bom. Me manda embora, já fui para a Suíça. Aí no ano seguinte a gente fez a cidade de Sorriso, né? A escola foi vice-campeã, 1/10 da Mangueira, já com o Leandro, né? A estreia do Leandro. E aí a escola ficou 1/10, né? Um pouquinho só
do campeonato, que foi a grande consagração da comissão de carnaval. Ali a gente já estava mais integrado. E aí no ano seguinte a gente fez os Estados Unidos, que eu também viajei, graças à Tijuca. A Tijuca me proporcionou muitas viagens, né? E fizemos, aí teve aquele acidente, né? Do carro alegórico, que tomba na entrada. E a escola ficou um pouco perdida, o que é natural, você ter uma coisa Sim, tão grave claro. ali. E eu me orgulho muito de ter sido eu o porta-voz, e no único momento que você tem uma entrevista, né, e eu consigo passar para quem me entrevistava a real situação que estava acontecendo ali. Então, naquele momento, por algum acaso, eu fui o porta-voz da escola como um todo, explicando o que tinha acontecido, explicando as ações que a escola estava tomando naquele momento, integradas ao Corpo de Bombeiro, à Defesa Civil, e o espetáculo não pode parar. Quem puder assistir essa minha declaração na hora do desfile, na hora do acidente, é interessante, né? Eu cumpro o meu papel ali de porta-voz artístico da escola e cumpro também meu papel ali como o porta-voz do Fernando Horta naquele momento. Aí ali saiu briga, eu queria pegar fotógrafo, é a classe, a tua classe. O cara, a escola está negando, está negando a socorro, negando socorro. Aí foi uma confusão do cacete. E a classe é complicada. Teve um cara, depois Não, ele me eu ligou tava pedindo desculpa. nesse dia do acidente. Eu fui inconveniente, né? Era você não? Oh? Não era não. Nesse dia do acidente eu tava fotografando o Casagrande, o mestre de bateria na hora de tudo. E aí eu lembro que eu tava fotografando ele, a Globo monta aquela bancada pro mestre de bateria, né? E aí ele tava olhando perdido lá pra direção da entrada, né, da avenida. Aí ele olhando pra lá e eu, pô, Casão, olha pra mim aqui, cara. Aí ele, não, olha lá. Aí, pô, aí foi que eu... E aí no dia anterior eu já tinha tido da Tuiuti, aí vem todo aquele trauma de novo. Eu fiquei quietinho no meu canto assistindo tudo de longe, porque eu falei, cara, já basta ontem que... E a gente deu foi muita complicado, sorte, eu lembro né? que tentaram colocar o carro da Tijuca no primeiro recuo para a escola seguir, mas o carro não entrava no primeiro recuo. Aí vamos desfilar com o bombeiro em cima. Foi complicado aquilo ali, hein, cara. Você estava onde quando aconteceu o acidente em si? Eu geralmente venho na cabeça da escola, né? Porque ali eu entendo que o carnaval já está pronto, ali você vem ali Sim. reverenciando o teu público, as pessoas, você... E aí como era o carro, se não me engano era o carro 2, então eu consegui estar ali no momento, né? Eu estava no momento. Tanto é que a gente organiza um pouco aquela bagunça ali, né? Eu peço para passar as alas, né? Vamos passar as alas. Eu sabia que aquilo ali não ia sair dali. Então pelo menos passa as alas. E aí as alas vêm passando, e até a Defesa Civil liberar o carro para poder tirar e aí o cortejo continuar. Né? Foi uma tragédia totalmente inesperada, porque não é o perfil da Tijuca acontecer esse tipo de coisa, principalmente porque o Elcio era o nosso ferreiro, né? E não foi uma falha de estrutura, foi uma falha de equipamento de elevação, né? Do ar comprimido, né? Que era uma talha de ar comprimido, né? E por algum motivo não travaram os pinos e aí o cilindro não aguentou a pressão, né? E a preocupação do Elcio era essa, né? De ter sido uma falha estrutural, mas essa preocupação logo se dissipou porque ele percebeu que, na verdade, o acidente, não digo nem um erro, foi um acidente técnico, não tinha nada a ver com ele ou com a nossa equipe toda. Pois é, cara, foi complicado, mas passou. Mauro, cara, eu queria te agradecer demais aí o papo. Deixa eu te perguntar uma coisa, de todos esses enredos maravilhosos e tal, se você pudesse escolher um para ter sido campeão. Bibi Ferreira. Bibi Ferreira pela importância do personagem, pelo momento, minha chegada na Viradouro, pela qualidade do trabalho, pelo engajamento do Nilson Raman e da própria Bibi Ferreira no enredo. E, repito, pelo personagem que é essa figura maravilhosa, né, Bibi Ferreira, um ícone do teatro, cinema, direção, era tudo, né? Musicais, a Bibi era uma artista completa. Então, acho que Bibi Ferreira merecia o campeonato. É legal, né, cara, quando vocês têm essa oportunidade, né, de homenagear grandes figuras da nossa história, da nossa cultura. O Milton já batia um papo com ele aqui, ele elegeu Bidu Sayão como o grande carnaval dele, em 95. O Caio Rodrigues falou da importância que foi levar Ruth de Souza para a Avenida. Então, assim, vocês guardam com carinho quando vocês conseguem homenagear a pessoa em vida, né? Fazer, né? Isso é legal, né? Muito legal. Homenagear em vida é bacana, porque você tem ali a energia da pessoa.
e você dá a sua leitura para uma história que já está escrita. O enredo já está escrito, né? Que é a vida da pessoa. Então você dá a sua intenção àquele enredo, né? Aí mais uma vez a figura do Gustavo Melo que entra aí para poder identificar. Fizemos isso com o Martim da Vila, com o Bibi Ferreira, fizemos isso com o Nelson Cavaquinho, fizemos isso com Dercy Gonçalves, lá quando eu trabalhei com o Max. Então, tem bastante coisa legal para mostrar, para contar a história. Né? Um dia eu vou ser enredo também. Vai ser, claro que vai. Mauro, cara, obrigado demais aí, o papo foi muito bom. Quem perdeu aqui, tem a primeira parte no IGTV já, na segunda também vai. Vou montar um vídeo completo para ir pro YouTube. E essa é uma biografia do cara aqui, rapaz, que honra. Felipe, eu te agradeço mais uma vez e repito, se existe uma coisa boa nessa quarentena, são essas lives que trazem à tona mais entendimento da nossa festa carnaval. E quanto mais pessoas entenderem, conhecerem, mais a festa toma força. E é isso que nós precisamos, manter acesa essa chama do carnaval, porque ela certamente vai ser eterna. Eu agradeço muito a vocês, agradeço a todos aí que mandaram mensagens, amigos queridos e novos amigos que a gente está fazendo aí. Que obrigado, bom. Felipe. Valeu, Mauro. Muito obrigado, hein? Esse foi Mauro Quintais, grande carnavalesco do nosso Carnaval do Rio, de São Paulo. Galera, eu faço as lives aqui toda segunda, quarta e sexta, às 9 da noite. Amanhã eu anuncio o convidado de sexta-feira. Quem não conhece meu trabalho, me siga aqui no Instagram. Tem lá na minha bio, tem o link do meu canal, canal do Marquês, onde eu estou jogando todas as conversas lá. Já bati um papo aqui com o Zico, com o Júnior do Flamengo, já bati um papo com o Milton Cunha, agora Mauro Quintais, outro grande carnavalesco, Caio Rodrigues, Jaco Vasconcelos, com intérpretes variados. A gente já começou com o Vander Pires, com o Igor Sorriso, tem muita gente. Domingo tem o Boteco do Marquês, no meu canal do YouTube, pessoal de São Paulo, ó, domingo, Ernesto Teixeira, Royce do Cavaco, Tobias da Vai Vai e Agnaldo Amaral, os 4 juntos comigo, às 7 da noite no YouTube. A gente vai bater um papo, falar aí da história dessas 4 grandes lendas aí do Carnaval de São Paulo. Vai ser muito legal, lá no canal do Marquês. Então, ó, espalha aí por aí, que esse trabalho tá dando trabalho mesmo. Montar vídeo todo dia não é fácil, mas a gente está se virando nessa quarentena. Valeu, espero que vocês tenham gostado desse papo com o Mauro. São 2 partes de entrevista, um vídeo de quase 2 horas que vai para o YouTube, contando a história desse grande carnavalesco. Um abraço a todos, uma boa noite, bom descanso. Tchau, tchau, hein?